Ah, tá. Não tá ainda. Não Tá sei. no ar, tá no ar. Pode ser que esteja no ar. Um terra profundo. É estranho. Ficou estranho isso, não? O WhatsApp lá, o Renan... Será? Mas o teu terra profundo... Pode ser, pode ser. Bom, a gente está no ar, eu acho, já falando absurdos, então vamos dar boa noite aqui na câmera 3. Sejam bem-vindos, estamos ao vivo no YouTube para todos os cantos desta galáxia para a edição número 27, Pisque. 27? Então tem que tirar o quê? As ovelhas da sala. Vai morrer. Vai morrer, né? 27 anos. Por quê? Não entendi. A maldição dos 27, cara. Que maldição Kurt dos Cobain, 27? Janis Joplin. Pô, Nossa, você não lê? Que maldição dos 27? É droga, cara. Tire as ovelhas da sala, porque está chegando o Wolfcast Night. Sejam bem-vindos. Hoje a gente com muitas... Coloca a câmera 2 aqui pra gente. Presenças maravilhosas aqui na nossa plateia. Um abraço pro Jean, pro Mano. Puga tá aí também, o João Homem, que não dá pra ver. Um abraço para todos vocês que estão aqui com a gente. Olha só que bonita a vista, olha, eu consigo ver aqui, ó. Deixa eu ver. Bonito, né? Legal, né? Ficou muito legal, olha só Nem como é que vi. está. Muito bem, gente. A gente hoje está ao vivo, mas é ao vivo de verdade. A gente engana a audiência, porque hora é estreia, hora é ao vivo, Renan. Então, hora eles conversam com a gente no chat, ficam bravos porque a gente Estreia não devia ser só o primeiro programa? Como assim? Então, o segundo já não é mais estreia, é um episódio 2. Pode ser. É o nome do YouTube, na verdade. Eles são errados. É assim Liga que pra eles eles. chamam. Liga lá. Um abraço para vocês que estão aí, João Roberto, Rafael, Ricardo. Olha o Epitácio Psico, que bom tá aí também. Ricardo, Dimas, sejam todos bem-vindos. Vamos nessa, Pisque. Interessante, né? Essa edição de hoje. O que é? O nosso convidado hoje, O nosso convidado hoje, o Pisque, ele é um cara 20 e poucos anos. Vamos perfilar. 20 e poucos anos. Já tá 20 e muitos, infelizmente. 20 e alguns anos. É um cara que é fisiculturista. Como é que chama esses caras? Como é que chama isso? É marrombado. Marombado. Aliás, me lembra de perguntar para ele se com o aumento dos fertilizantes, porque os commodities estão subindo, não é verdade? Se está ficando mais caro se ser maromba. Será que tem algum efeito do Não é preço? maromba. É Amarrombado. Marombado. Ah, tá. Ele, na verdade, é um cara que, agora falando sério, ele é um cara que eu conheci dentro do SST há uns 3 anos ou mais atrás, 18 para 19 ali, entre 18 e 19, construiu com o Pisque comigo um projeto que veio até agora recentemente, que foi a Max. Ele é scalper, ele te disse que ele se chama de scalper. O que será que ele quer dizer com esse negócio aí? Vamos falar com ele, Renan Mangueira. Boa noite. Oi, tudo bom? Bem você? Tudo bom? Se a gente Coisa falar linda muito de baixo Jesus. assim, o pessoal... Será que não eles- dá pra eles ouvir não o que eu tô escutam. falando? Você acha que Pode aqui? falar Aqui? assim, Alô? Isso, eles aqui não vão escutar nada na nossa conversa. Eu vou falar um pouco mais alto, é que eu falo baixo mesmo, né? Renan, seja bem-vindo. Devido à sua presença aqui, a gente tentou fazer uma última vez, mas aí eu acho que choveu. Choveu, eu vim de Uber aquele dia. Foi? Né? Choveu. Não conseguiu fazer porque choveu. Como assim, cara? É coberto aqui. Não, eu vim não, de não é Uber, que peguei choveu aqui. 50 minutos de trânsito. Quando eu cheguei, eu vim de ônibus. Aí depois... Mas era ao vivo? Não. Não. Mas ele tinha que gravar uns vídeos, acho que eu tinha algum outro compromisso, alguma coisa, não deu pra Ele não quis gravar. fazer, ele falou, Ele quis não, miguezão. eu só quero se você atrasou 15 minutos. Exato. Eu não quero mais. Foi desse jeito. Estrela, né? Estrela é complicado. Cara, um astro. Renan, o nosso podcast aqui, a gente tradicionalmente gosta de saber da história do cara, da pessoa que sentou aqui para conversar com a gente, da onde vem, o que come, o que faz, o que pensa. E, obviamente, o podcast... Obviamente não, mas eu acho que a gente vem falando isso bastante. A ideia do podcast é a gente entender caminhos que levam uma pessoa para o sucesso. Por que a pessoa saiu de um ponto e chegou num outro ponto. Você é um cara que até um background do meu lado conheci como um membro do SST que estava buscando melhorar na performance, se desenvolver como um trader. Obviamente se desenvolveu, a gente tem uma história muito grande junto, mas eu queria saber um pouco antes. Vamos dar um... Vamos voltar um pouco na por exemplo, história. quando você nasceu, você era criança, pelo menos lá, né, que é o que dizem, o garoto fica ali,
Pelo menos quando criança, você era uma criança feia? Como é que era, né? Eu já sofri um bullying, já sofri. Ô, João, o Pisque, cara, ele tá cada vez mais perguntando. delicado. Você tá uma pessoa cada vez mais delicada, cara. Eu acho que isso Não é é legal em justo. você. Não é justo. Parece que eu fui atropelado por um ônibus. É verdade. Porra. É verdade. Olha o João, por exemplo. O cara é um top model. Ele era o ônibus. Não, você tem que ver ele atropelando o microfone aqui, eu gravando o negócio, derrubou tudo, ficou meia hora pra arrumar, meu Deus do céu. Você é de onde? Onde nasce Renan Mangueira? Eu sou do interior de São Paulo, São José dos Campos, São José dos nascido e criado, né? Moro na Zona Sul lá, nasci lá também. Vim de uma família um tanto quanto humilde, mas muito batalhadora. Na verdade, eu nasci e pensei a minha vida inteira que eu ia exercer no ramo da engenharia, né? No ramo das exatas, acabou sendo. Por quê? meio que... Por quê? Mas por que isso? Não sei, eu acho que por conta da minha mãe ter vindo da roça e eu acho que ela via muito quem era muito engenheiro, médico e advogado era uma coisa assim de outro mundo. Ela já logo olhou pra mim e falou: médico acho que não vai dar, moleque burro da caceta. Mas talvez engenheiro desse. E aí ela meio que sempre incentivou isso em mim. Como? Com escola, com colegial técnico, coisa assim? Como é que foi Então, isso? não, foi mais uma questão assim, eu sempre gostei de avião, dessa área da engenharia. E minha mãe falava: pô, cara, eu acho que tem tudo a ver com você, você gosta de matemática. E ela achava que eu tinha que ter faculdade. Eu tenho irmão também, meu irmão foi mais para a área da luta. E ele deixou para estudar muito depois, então, por conta disso, eu tive sempre um incentivo de que não, olha, o jeito que é para se ir é estudando. Até que depois eu cresci e vi que não era muito bem assim. Não que não estudar não seja interessante, eu acho que você tem que ter um ensino, mas na época da minha mãe, talvez se você tivesse um diploma, você estava garantido. Hoje, definitivamente, se você tem um diploma, você está desempregado. A real é essa. Você se formou. Formei. Você é um engenheiro. Sou. Em qual área? Engenheiro? Mecânica. Eu sou formado como técnico em mecânica e engenheiro em mecânica. Então você fez um colegial técnico também. Fiz também. E é natural alguém que é engenheiro em São José pensar em Embraer? Isso é natural ou tem outras grandes indústrias também lá que a galera foca? Tem, mas eu acho que a galera gosta muito de Embraer lá. A gente até tem um meme lá, tem um Facebook de memes lá que a galera fala assim: isso aqui faz parte do look de quem trabalha na Embraer, o crachá. Nossa, a galera ama a Embraer. É uma ótima empresa, já trabalhei lá como projetista. Mas, assim, não é muito minha área. Eu não gosto de... Trabalhar em engenharia, você acaba... Quando você trabalha numa empresa muito grande, você trabalha num negócio tão pequeno que você não vê o todo. E quando você trabalha numa empresa menor, você trabalha em tanta coisa que é muito estressante. É exaustivo. Nossa, é prazo atrás de prazo. Enfim, não que seja ruim, é bom. Mas eu não gosto muito dessa área política que é na empresa em si, nas fábricas. Eu não gosto muito disso. E eu acabei nunca me dando muito bem. Se olhar pra minha cara, eu não tenho uma cara de muitos amigos, né? Então, eu já passei muito por isso. Então, sei lá, eu acho que eu nunca me dei muito bem, assim, já entrando de cara. Então, sempre quando eu entrava numa empresa... eu via muito mais gente pensando no emprego que não ia perder para o cara muito mais novo que estava fazendo o mesmo curso, tinha a mesma questão, do que aquele pensamento que eu achava que a minha família me trouxe, de que eu tinha que estudar, porque aí eu ia ter pessoas ao meu redor que iriam me ajudar, e eu ia inspirar pessoas e eu ia construir algo grandioso. E aí eu cheguei no mundo e vi que não é muito bem assim, né? E... eu não entendia muito bem as regras do jogo, digamos assim. Você acha que... não é? Nunca se sabe o que ele vai falar, né? É sempre uma surpresa. É sempre uma incógnita. Você acha que a meritocracia em si, você acha que nesse seu contato ali no ambiente fabril, de empresa, mais nesse sentido, você acha que essa questão de só mérito, questão de meritocracia, ela é abalada ou ela é muito influenciada pela questão política? Você percebeu isso? Política no sentido de relações,
de Babar ovo interesses. mesmo, Não, não é. Política não é só isso. Eu acho que política é muito mais que isso. Eu acho que o mundo é regido pela política, não tem como se fugir. A realidade é que a meritocracia ela não vem em primeiro lugar. E na realidade ela também não é justa, mas isso todo mundo sabe, o mundo não é justo. Mas a realidade é que a política ela vem sim em primeiro lugar. Independente e não importa o quão importante você seja, a partir do momento que você quebra certas regras, o mundo desconta em você. Um exemplo que aconteceu foi o negócio do Will Smith. Foi um puta erro que ele, na minha opinião, ele cometeu, apesar de ter sido uma atitude que para algumas pessoas foi uma atitude valente, defendeu a mulher dele, tal, muito bonito. Mas por quebrar as regras politicamente corretas da academia, ele está sofrendo punições muito além do que ele imaginaria e qualquer um imaginaria naquele momento. Foi um choque. Então isso foi, na hora que eu vi aquilo acontecendo, eu pensei muito assim, pô, eu quero ver o que vai acontecer. Porque, na minha opinião, ele é uma pessoa que, além de ser uma das pessoas que eu admiro muito, ele é uma referência para mim. Então você acha que um erro anula todo o mérito que a pessoa tem no passado? Pode sim. Você sentia isso? Um erro político. Você sentia isso no ambiente de trabalho, quando você trabalhou? Definitivamente. Não importava o quanto você ralou, algum desarranjo de relacionamento lá dentro poderia destruir toda a carreira. Game of Thrones. Já assistiu aquela parte que o cara vai lá na guerra e no final ele não recebe nada por isso? Pode acontecer. Então é muito disso. Não que você não precise se esforçar, eu acho que... E na época eu nem me esforçava muito. Seria injusto falar que eu era um cara que, nossa, eu trabalhava demais. Hoje eu trabalho. Hoje eu compenso todos os meus anos de vagabundo que eu já tive na vida e eu era o vagabundo. Eu basicamente era uma pessoa que nasci com o pensamento de que se eu estudasse eu ia me esforçar muito para um dia eu não ter que me esforçar mais. Depois também foi um grande choque na minha vida. Tipo uma linha de chegada. Se eu fiz faculdade, consigo um emprego, agora já era. Uma estabilidade, digamos assim, que você percebeu que não existia em algum momento. A estabilidade é uma doce ilusão, né? Uma doce ilusão. É uma doce ilusão. E aí você saiu da Embraer o último emprego seu, não sei. Você saiu muito por essa insatisfação com o ambiente, é uma coisa pessoal, lógico, mas você saiu muito por isso? Te frustrou o que era o trabalho? Não estou nem dizendo da Embraer como empresa, mas... Não, na Embraer não tive muito esse problema, mas na outra empresa, assim, que... E aí você saiu e decidiu que opções binárias era para você? Exato, foi isso, aí eu peguei R$100 e hoje era o caminho aqui com milhões. Você, quando saiu do seu último trabalho, até que você... Teve um hiato ali entre o último... Hiato. Você não conhece essa palavra? Hiato, estamos no caminho. Teve um hiato entre uma coisa e a outra. Estamos no caminho. O velho da lancha. Quero ser o novo, se Deus quiser. Você quer demorar menos. Eu preciso demorar menos, não é possível. Teve um gap entre seu último trabalho e, vamos dizer, uma situação financeira mais segura, porque vamos combinar que ser trader não é uma situação financeira segura, né? Renda variável, mas quando você tem a renda variável, seja no day trade, ou swing trade, ou qualquer estilo, mais outras empreitadas, que a BMAX foi uma empreitada nossa, começa a ter você começa a ter mais que uma renda, você começa a ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de olhar para algum lugar que está andando. Desse tempo, desse último trabalho, até esse ponto, sei lá, ano passado, quanto tempo foi isso? Quantos anos a gente está falando? Até ano passado? Não, ano passado quando foi o seu último emprego? Fazem muitos anos. Eu comecei no mercado há quase 5 anos, vai fazer 5 anos, né? E eu estava desempregado há 3 anos. E você... Tá, então fazem 8 anos que eu não trabalho. Então, em anos de trader, em anos de trader fazem mais ou menos uns 35. Então você tem uns 35. Tá. Pera, calma. Então, 35 anos de trade, tá. Como foi a sua... O trade, as pessoas acabam entrando no mercado por 1 milhão de razões. E geralmente não é a boa. Não, geralmente, depois da pandemia, são muito mais razões do que antes. Porque depois da pandemia virou porta dos desesperados. Mas vamos falar antes da pandemia, porque, mesmo na minha época, 2014, não era isso. Poucas pessoas falavam
em volta assim de trade. Você ia cavando e ia achando. Sim. Agora, hoje não. Hoje é outra coisa. Mas quando você começou, o que te incentivou? Você já gostava de mercado antes? Você tinha alguma coisa com o mercado Cara, eu nem antes? sabia o que era. Nossa, muito doido. Foi meio que assim, eu fiquei 3 anos desempregado e basicamente fazia... Só um minutinho. Você está vendo alguma coisa? Não, eu tava pensando. Ah, tá. Tem uma moça que fica ali, segundo o Edu Venturelli. Que ela mora ali. Mas depois a gente conversa sobre isso para não assustar a audiência. Vai. A loira? Não é loira, ela morava... Depois eu explico. Vai. Você não tinha nada com o mercado, não sabia Então, nada. depois dos meus 3 anos aí de muito procurar emprego, na verdade eu acho que essa foi a época mais obscura da minha vida. Foi tenso, 3 anos sem emprego é tenso. E a sua autoestima cai muito. E aí, cara, eu lembro que por eu não ter muito o que fazer, eu fazia muito o que dava. Eu comecei desde, por exemplo, carregar a caixa no bar, assim, que na época o pai da minha ex-namorada, ele falou, vem trabalhar aqui nos bares com a gente, você ajuda aqui, fica trabalhando à noite. Fazia isso algumas vezes, o que dava, trabalhei com mudança. Nossa, velho, eu sou horrível em trabalhar com mudança. Você acredita, cara? Trabalhei uma vez só, derrubei a geladeira do mano. Esse é o trabalhador brasileiro. Mas eu fui segurando enquanto eu fui caindo junto com a geladeira, tá? Se você tá assistindo agora, não me odeie. Talvez que ele lembre de mim, mulher. Caiu, mas caiu atirando. Caí. Nossa, sério, eu fui deitando a geladeira e caindo junto, assim, seu corpo não aguenta. Foi meio em câmera lenta? Assim, foi. Aquela... Na minha mente foi. Deve ter sido tipo um quarto de segundo. Não sei. Não arranhou, tá em paz. Mas o cara que contratou eu não gostou muito, né? Acontece. Eu também. Mas foi um acidente, mas enfim. Foi. Ter te contratado, no caso, foi um acidente. Foi um péssimo acidente. Mas, enfim, consegui meus 70 conto e naquela época era... Nossa, falando nu. Dá pra comprar 3 cervejas quando eu saí. E é meio caro as coisas. Mas, enfim. Aí, naquela época, eu tava muito perdido, não sabia o que eu ia fazer e muito daquela... Cara, eu acho que é meio foda, porque quando você vê que a sua época mais obscura foi a época que quebrou alguns paradigmas na sua vida, algumas verdades que você tinha, que você chega num ponto... que eu entrei no mercado, diferente de muita gente, não procurando uma verdade. Muita gente procura uma verdade no mercado. Muito mais do que dinheiro. Eu entrei no mercado procurando dinheiro. Tem gente que entra no mercado procurando fama. Eu já não sou desse tipo. Mas eu tô aqui pelo dinheiro. Sempre estive e sempre estarei. Mas a questão é que eu nunca vim procurando uma verdade. Eu vim procurando uma saída. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu tava numa vez, lá pra você ver como tava perdido. Era numa quarta-feira. Eu não quero não, depois eu como. Era... Então, cada um tem um e pode. Regaça aí, velho. Eu sei que você quer. Eu vou comer inteiro. Já é tradição no podcast. Vai. Fiquei sabendo. Vocês já viram aqueles... Sabe aqueles caminhão que chega com ferro velho? Que tem aquela... O quê? Aquela garra assim. Sei. Isso é maldade. Faz ali, garoto. É tipo uma retroescavadeira, você tá falando? O inferno será bem quentinho. Aquela garra. Tchau. O inferno será bem quentinho. Aquelas pra mãos você. que pega brinquedo naquelas maquininhas. Nossa, maquininha. Mano, eu nunca brinquei daquilo. Deixa eu só perguntar pra produção. O pessoal no chat falando que tá baixo o som. É possível? Vamos aguardar. O retorno aqui tá no nível. O retorno sempre. tá bom, mas talvez seja o que vai para a internet. Eles vão olhar. Enquanto eles olham o que vai para a internet, eu gostaria de deixar recados aí. Eles podem mandar perguntas pro Renan aqui no chat hoje, já que Será é ao que a gente vivo. vai responder perguntas no chat? Mas eu só vou eu responder. pegar. Não, você não vai pegar, que senão você vai se distrair com o chat. Você fica na boa aí. Você fica aí. Você só vou responder superchats. Então, enviando aí superchats, terão respostas prioritárias. A gente também pode fazer aqui propagandas e qualquer coisa que vocês querem que a gente faz aí, mandando superchat. Acima de aí. R$7 mil no superchat, a gente fala o seu nome. Agora aumentou pra caramba o retorno aqui, hein? Nossa, aumentou muito. Peraí, não, mas agora baixou demais. Demais. Nossa, zerou. O que aconteceu? Vocês estão... Peraí, aê. Vai um pouquinho mais. Um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais. Aê. Agora eu vou diminuir o geral aqui.
Pronto. Atenção, chat do YouTube, me digam se vocês recebem agora um áudio com qualidade. Se vocês recebem, falem sim. Sim. Falem, se eles falar, como é que a gente vai saber? Escrevam sim. Eu Imagina vou o cara baixar em um pouco o casa retorno. assistindo no telefone. Sim. Sim, socorro. Perfeito. Som está ok, estão falando. Então, vamos continuar. Vamos continuar então. Tá ao vivo mesmo, Antônio. Você acredita, Antônio, que se tivesse gravado, como é que eu tava respondendo pro Antônio se tá ao vivo? Por que o meu não atualiza? Atualiza o quê? Salve, O chat? Antônio. Ah, tá aqui, tem um Paulo Jalasca. Até o talo, gata. 1,80 m de... Você nunca viu? Não é possível que você nunca viu o Paulo Jalasca. Paulo o quê? Paulo Jalasca. Até o talo. Você lembra do Paulo Jalasca? Não é possível que vocês não ouviam. Cada um tem Ave seus Maria. interesses, né, cara? Cada um sabe Tem do que gente gosta. tem gente que... Gosto. Pelo amor de Deus. Então vocês Tudo depois, bem. saindo da live, vocês procurem Paulo Jalasca Jovem Pan e vocês vão ver aí nos anos 2000, 2002. Por isso. Ele é o cara que faz... Sabe quem é o Paulo Jalasca? O Ceará, que era o Ceará do Pânico. Ele que faz esse personagem, era um personagem do Ceará. Entendeu? Nossa, mas você foi no personagem mais famoso do Foi o Pânico, que né? fez ele. Foi antes dele ser o Ceará no Pânico, foi o Paulo Antes dele Jalasca. ser conhecido. Ai, ai. Exato. Nossa Senhora. Ah, Você falou a verdade. Vamos voltar. Vamos voltar. 2002, Pisque vivia na roça. Só rádio AM. Um abraço, Nilson Almeida. Essa é uma verdade total, tá bom? que é verdade. Concordo. Então vamos lá. Ô, Renan, você... Nem lembro mais que parte que eu Não, tava. 3 anos, fudido. No sem ira nem beira. no dia. Cara, o dia foi icônico. Aliás, um salve aí pro meu amigo Mateuzinho, porque esse cara, ele ainda tá no mercado e foi ele que me mostrou. Tava um dia numa social com os amigos lá numa quarta-feira, nunca vou esquecer. Defina social. Cara, eu não deu tempo de engolir a coca. Caralho, atravessou a pergunta. Como? Defina social. O que é social? Entre Que amigos. é O que é uma social? Não. trocando ideia, igual a gente tá aqui. Tomando uma. Aí chegou o cara muito doido, velho. O cara chegou muito doido, gritando. Chegou gritando. Eu falei, mano, que cara estranho, né? Eu não conhecia, e todo mundo conhecia ele. E ele falou, caralho, acabei de ganhar 20 mil. Eu falei assim, é nada, tudo que eu preciso. Como que foi isso aí? E aí ele tinha comprado criptomoeda. Na época eu nem sabia o que era, né? Aí ele falou assim, então, ganhei aí, fiz, né? Nos últimos meses, vem fazendo. Ele fez um resultado realmente que... Ele já conversou comigo, foi muito na cagada, mas deu muito certo. Então ele pegou tipo uns 200, 400 conto, colocou numa moeda, deu outro certo, tal, chegou em 20 mil. E aí ele falou dessa... Olha o João aí. O João sempre aparece no canto, assim. Tava gravando um vídeo, ele apareceu com uma cara assim. No cantinho, assim. Ele depois ele saiu embora. E aí o Aí eu cara tava fez lá. 20 pratas. Foi. Aí eu falei assim, como que você fez esse negócio aí? Aí ele falou assim, cara, ele não queria explicar muito não, né? Aí, mas ninguém Nem deu ele bola. sabia. Nem ele... Não, mas é que ninguém deu bola. Tipo, chegou e falou assim, caralho, galera, eu fiz vintão. Os caras, pode crer. E todo mundo nem ligou. Falei assim, e aí, mano, qual que é dessa ideia aí? Cheguei lá, perguntei, ele me mostrou, né? Eu comprei um negócio aqui, vendi ali. Eu falei assim, isso é legal? Quer dizer, eu não vou ser preso por isso, não? Não, tem como fazer. Eu falei, não é possível. E na época era 2016. Eu nem sabia que existia. Nem sabia que... Assim, eu já tinha ouvido falar de bolsa de valores, mas eu achava que era coisa de gente muito, muito dinheiro. E aí eu comecei a mexer nas criptos, né? Corri atrás ali. Na época eu peguei a plataformazinha ali, vi que realmente tinha... Nem sabia nada com nada. Mas o que eu fazia ali não era investir numa moeda, era trade mesmo. Sempre foi a minha praia ali desde que eu comecei. E aí eu fazia muitos trades ali e eu perdia muitos dinheiros ali. Aí depois, naquela época era muito precário. E a plataforma, você tinha que preencher uma boleta online. Então você tinha que colocar lá o valor que você queria. Só dava para colocar ou stop ou alvo. E por conta de ser muito precário e os mercados mover muito rápido, aí eu falei assim, cara, não dá. E aí eu comecei a procurar outras plataformas. E na época eu vi algumas aqui no Brasil e eu falei, cara, o que é esse negócio aí? Será que dá?
mini índice, mini dólar. E aí eu comecei a entrar no mercado financeiro nesse momento. Tá certo. Câmera 2 pra mim, por favor. Já é uma reserva técnica? Cara, eu vou experimentar esse negócio aí. Deve ser bom mesmo. Tá certo. É pura gordura. Deixa quieto. Não, só 35%. Cara, mas tá faltando uma gordurinha aí, hein? Não, tô falando que eu tava fofo aí. Deixa eu começar. Você não tá bebendo álcool? Não, porque ele tá dirigindo, ele falou. Não é dirigindo. É que ele tá malhando. Ah, é Trembo? Ah, falaram aqui que é Durateston. Não. Ih, tá tomando Deca, Diana Bal. Vou te falar. Não pode, né? No ciclo, né? Tá ciclando, não pode, né? Tá certo. Fui descoberto. E aí você foi ali em cripto. E aí? Aí você achou o mini contrato. Achei, né? Aí eu Como? Na entrei no internet, YouTube, essas coisas. É, aí eu achei o 6, mano. Ah, não, mano. Foi nessa pegada. Aí você Tô trombou com o Pisque. Não. Não. Isso que eu fui conhecer depois de você. Você veio primeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Faz aquelas coisas que você faz nas reuniões privadas. Foi o quê? Aquelas conversas que você tem na reunião privada. A gente tá no YouTube. Não, só Não para no- o pessoal ter uma noção. Não no RedTube. Ah, tá. O Renan, não, mas eu falo pro Renan, cara, é assim, é um cara Hum. espetacular, fantástico, tanquinho, passei a mão, aí quando eu abracei ele já fui passando Meu pra Deus. sentir e tal, cara, o cara Renan, é fantástico. pelo Renan, amor de para Deus. as vou embora, pessoas. galera, eu vou voltar pra São agora José sério. City. Agora sério. Você, lógico, conheceu aqui e está no mercado financeiro. A gente sabe que todo o estresse tem no mercado financeiro. Ah, tem. Você está solteiro? Tô. E as pessoas interessadas, elas mandam um e-mail para onde? Com fotos. Renan Mangueira, Nossa, velho, vou matar o Outlook, o que é? Se mandar direct com fotos, você responde mais fácil? Então. A gente tem que fazer um pouco de difícil, né? Tem, a gente né? dá um like. Tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrou, então você achou o canal da SST em algum momento ali na jornada? Foi no YouTube, cara. Foi no YouTube, no vídeo, acho que era na época Bate-Boleta, você e o João fazendo. Aí eu entrei na comunidade. Caiu pro Discord. Aí eu caí pro Discord. E aí tava a galera lá trocando ideia. Eu comecei a trocar ideia também. Foi mais ou menos esse o início aí de tudo. Faz uma Isso de pergunta tudo. com boca cheia. Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você entrou então você entrou na comunidade, entrou no Discord, e aí lá no Discord você começou a ter a interação que normalmente tem lá. Você achou que ia ver uma pergunta sacana, né? Achei que Você achou que eu ia fazer, por exemplo, de a pergunta eu só que o espero isso. Peraí, o só um Whindersson minutinho. Moraes perguntou. Oferece suco de... Suco de laranja. Você Por quer quê? Por que suco de laranja? Porque é uma delícia. Você não conhece a ideia do sucão de laranja? Hã? Não conhece? Ah, Depois você procura ali, Jailson Delícia. Depois procura aí no YouTube quem ainda não assistiu. você sabe já o que é isso? Você que é do interior? JB. Você sabe o que é isso, JP? O verdadeiro garoto propaganda da Margarina Delícia. Rapaz, esse cara é uma lenda. Nosso ursão. Ah, tá, entendi. Esse vídeo é horrível. Vamos lá. O que você... Até esse ponto de você entrar no SST e começar a olhar mini contratos, olhar os derivativos, os futuros, né? Como é que você operava até aquele ponto? Você tinha alguma coisa de gráfico? Você tinha alguma técnica? O que você fazia até aquele momento ali? Ou era tipo oba-oba, aqueles grupos que operam cripto, que acham que é pra cima, todo mundo compra, acham que é pra baixo, todo mundo compra. Como é que era mais ou menos? Na cripto mesmo, você diz? É. Cara, eu sempre fui pro lado do trade. Eu sei que tinha gente que falava ali, não, vou comprar uma moeda e Segurar. vou deixar... mas eu sempre pensava, como é que você vai saber se essa é a moeda que vai? Entendeu? Então eu tentava fazer um negócio ali, como que eu posso fazer com que aumente a probabilidade de, se eu estiver comprando, o mercado vá para cima?
essa sempre foi a ideia. Então, sempre fui um grafista. Eu entrei já pensando em gráfico e olhando ali, porque para mim fazia sentido. E como eu venho da matemática, a gente acaba lidando um pouco com gráfico. Então, eu acho que eu já tive um pouco mais propenso a isso. Aí você entrou no Discord, ficou ali na comunidade. Como foi? Nós sabemos, obviamente, o Pisca e eu te conhecemos. Então a gente sabe que você é um cara que é naturalmente um scalper, pelo menos em grande parte do que você faz. Pelo menos no giro ali, no intraday, com certeza absoluta, eu sei que você é prioritariamente um scalper. Por quê? Essa é a minha primeira pergunta. Então, essa vou te dar uma resposta complicada. Tá. Eu não era, né? Eu não era. Você faz grande parte da história. E sempre quando alguém pergunta como é que foi, o Garuf, eu sempre comento, foi um papo. Na época a gente estava operando junto já, a gente já se conhecia. E eu via um movimento acontecer. Só que eu não sabia, não fazia a menor ideia como pegar. Então, aquilo lá, cara, literalmente me deixava noite sem dormir. Eu ficava de madrugada olhando e eu ficava, como que eu pego Você queria isso? pegar aquele movimento. Aquele movimento. Era um movimento bem sexy. Como Cara, que... eu não tô hoje, cara. Eu chamei o Pisca, eu mandei um áudio pra ele. Pisca, Piscoso, eu vou pra São Paulo, hein? Cara, Vamos participar, eu tô me arrependendo. Deixa, eu não tô bem, cara. Desculpa, eu não... O que tá acontecendo com o Eu não Pisca? tô bem. Não consigo me controlar. Eu tô que nem aqueles caras que ficam falando o que pensa do... Você ouviu? Tá, ok. Ai. Eu queria poder só fingir também. Deixa. E Não aí, dá, não dá. e aí você virava à noite tentando entender como pegar alguns tipos de movimento. Cara, Então, é que assim, Cara, é meio doido. Eu acho que só quem já surtou com uma coisa, você fica meio obsessivo pelo negócio. Eu fiquei, total. E eu queria desenvolver uma coisa naquilo, mas todo mundo falava pra mim que scalper é errado. E, cara, hoje eu entendo, que foi porque muita gente em 1990, lá nos Estados Unidos, vendia que scalp era o santo graal do mercado e muita gente se ferrou com isso. Desde então, o scalp é realmente pintado como errado. Mas eu nunca entendi porque você tinha que ter 100 anos de mercado para você poder fazer um trade mais rápido, sendo que eu, com algum pouco tempo, já conseguia ver aquilo, mas eu não conseguia ver aquele cenário maior e ficar posicionado num trade 3, 4 horas, igual todo mundo falava que deveria ser, e fazer 1.000 pontos no índice, 50 pontos no dólar, entendeu? Então nunca foi a minha realidade. Não que eu nunca tenha feito, mas às vezes que eu fiz, o estresse que eu passava em relação à minha personalidade não valeram a pena. Então a questão foi sempre como que eu posso fazer algo que eu acho que eu vou me encaixar. É meio doido porque assim, eu não sabia se ia dar certo, mas eu tinha um senso de que era por ali que eu deveria ir. E foi até um comentário que eu comentei com o Garuf uma vez, que eu falei assim, cara, vou separar um dinheiro, não sei se você lembra, para fazer esse estilo operacional. E o Garuf, pô, ele fez aquela coisa que meio que pai faz, assim, e, cara, joga um balde de água fria, falou assim, cara, te dou o maior apoio do mundo, mas você pode se ferrar muito com isso. E eu falei, puta, eu sei, cara, mas eu preciso fazer. E no começo deu muito errado, aí depois deu errado de novo, aí depois no final deu certo. Então, é meio doido isso aí. Por que você continuou fazendo se estava dando errado? Cara, eu tinha 3 coisas, 3 cenários. Falei assim, ó, tem isso que eu acho que provavelmente vai dar certo, tem isso que eu acho que talvez dê certo, e tem isso que é a minha última opção. Na época, eu estava operando com um contrato e para realmente reduzir o lucro. Então eu separei 10, reduzir as perdas. Aí eu separei 10 conto. E aí eu falei, ó, vou tentar esse aqui que provavelmente vai dar certo. Aí eu fui lá e não deu. Aí eu falei, vamos lá no próximo então, né? Aí eu falei, pô, beleza, ele capengou mais ali, pareceu que ia dar certo. E aí também não deu. Na terceira, que eu realmente pensei que, cara, na real, eu nem ia testar a terceira, de tão frustrado que eu fiquei. Foi num período ali de 4 meses. Eu já tava realmente pensando, não dá certo, esquece, vou voltar a fazer uns trades de alvo longo, porque eu já tava performando legalzinho,
fazendo um tradezinho ali 1 para 1, grandão, assim, que você esticava e deixava o trade andar. Mas, Eu lembro. Puta, cara, então, Eu lembro. nossa, era horrível, me sentia mal fazer aquele negócio. Isso porque você não. O que a gente fez aquela vez com. Pô, coitado do Theo. Nossa, você lembra do Theo? Eu lembro da operação. Depois sopar, não, nossa, velho, você lembra? Que ele queria fazer a operação, não tinha coragem. E aí a gente fez ele entrar na operação real. E a gente ficou no. Cara, ele ficou mal no trade. Ficou mal, cara. Acho que a gente tava no Zoom, né? A gente tava no Zoom, não vai sair. Só vai sair. Ou é alvo ou é stop. E, cara, e ficou aquele. Eu acho que E balançou. Foi mais de 1 hora no trade. Mas Cara, aquilo coitado, forjou, cara. Abraço, Theo. Grande Theo. Se estiver aí, tamo junto. Mas forjou mesmo. Depois daquilo, ele nunca mais operou de novo. É uma maldade aquilo. Hoje eu penso, pô, é sacanagem. Mas ele não conseguia. É uma maldade benéfica. Não me arrependo, Theo. Então você fazia esse trade 1 para 1 nessa época? Assim, eu via lá um cenário maior, aí eu queria fazer o scalp. E aí depois deu errado um, deu errado o outro. Aí eu falei assim, cara, vamos lá, vai. E aí eu tentei fazer esse terceiro já, pensando em desistir, já pensando já em o que eu vou fazer se esse não der certo, que provavelmente não vai dar. E aí nasceu todo o operacional que eu faço hoje. Porque ele nunca deu errado, ele foi caminhando. E, cara, isso foi doido, porque eu não imaginava. E era com um stop muito mais curto do que eu imaginei que ia usar. Eu achava que tinha que usar aquele stopão de livro. Meu Deus, que todo mundo fala, caralho, que stopaço. E, infelizmente, não. Aí depois eu adicionei algumas coisas que eu aprendi de vocês dois, fui colocando, volatilidade, as linhas, só que eu coloquei linhas horizontais. Colocou errado. Eu odeio linhas diagonais. Ele não gosta. Eu odeio. Tá na categoria de ódio. Eu odeio. Que louco, né, cara? Eu acho isso do caralho. Eu acho isso muito louco, cara. Mas é interessante você pensar nisso, porque assim, todo mundo... Eu não digo influência direta. Pô, você não deve gratidão, de repente, porque você viu uma coisa de alguém que fez sentido para você e você modificou e conseguiu. Mas é interessante porque são coisas que acontecem no dia a dia e você não percebe. Né? Você é influenciado por coisas que você não percebe. É aquela tal hipnose do dia a dia, né? Sim. Então você tem isso, e são coisas que às vezes acontecem hoje. Você vê determinada situação, você lembra ou você adapta que você nem sabe de onde vem. Mas aquilo talvez já viu. Eu brinco que muita coisa eu chamo de plágio reverso, né? Que é o quê? Pô, eu tenho às vezes uma ideia que parece sensacional. Às vezes é uma ideia realmente meio boba, mas é uma ideia que eu tive. E aí você vai olhar, já existe há 200 anos já. Então, às vezes você tem isso. Só que nem sempre é uma ideia necessariamente sua. Você só não lembra de onde vem. Mas você é bombardeado, influenciado pelo que você consome. Por isso que eu acho interessante você pensar, de repente, em criar um círculo de interesse que ele favoreça o seu desenvolvimento. Você não ser o aleatório. Tipo, o mercado aqui, você não pensa mais em mercado. O mercado é quando eu sento e opero. Não, você faz ali a sua vida em volta, principalmente no começo, ou numa fase que você está desenvolvendo, você transforma o mercado em parte da sua vida. Você está vivendo o dia a dia, aquele aprendizado, estudando e pesquisando e adaptando. E esse tipo de coisa faz essa mescla com que você tire coisas para você e aquilo se torne seu. Né? Você mudando, às vezes pegando até um conceito e adaptando porque você pensou, ouviu alguma coisa diferente ali. Então esse negócio de, eu peguei determinada coisa desse ou daquele, passa muito por isso. Não é porque você pegou que você vai fazer igual. E às vezes aquele cara não tem um mérito direto no que você faz. Né? Mas aquilo fez parte da sua história. Então eu acho que criar esse ambiente onde você é influenciado de uma forma positiva, né? Ativa, eu acho que ele te ajuda muito a crescer. Ao invés de você ficar ali, sala de aula, sabe? Está na hora de eu estudar mercado financeiro. Vou sentar. Agora mercado acabou, então está na hora de... Não é assim. Você acaba meio que... É o que eu falei, você fica obcecado pelo negócio. E você acaba adicionando outras coisas que você... do seu meio. Tem aquela frase, né? O homem é fruto do meio. Eu acho que é muito real. E também tem uma que, baseado no que você falou, do próprio Bruce Lee, que ele fala que você adiciona o que é bom, descarta o que é ruim e coloca o que é unicamente seu. Então, não necessariamente você tem que ser o pioneiro de uma forma de fazer, você não tem que reinventar a roda, mas você
adicionar o elemento seu é a chave para aquilo funcionar para você. Se você tentar simplesmente copiar alguém, é realmente uma... Faz parte de um processo de internalização, né? Você tem Faz. alguma coisa que você se identifica nativamente, que aquilo é uma parte intrínseca até da sua personalidade, né? Porque tem muita gente que consegue operar scalp e tendência, scalp Mas é e difícil quando você só conhece uma parte. Né? Você tem que, necessariamente, você passa por conhecer as coisas, Vivenciar um pouco. vivenciar as coisas para saber se aquilo realmente é para você. Muita gente começa no scalping, você pode talvez falar isso, começa no scalping por causa de uma questão de ansiedade, porque é uma questão, não é por identificação. Né? Ah, não, eu sou scalper. Mas, cara, você só está querendo acabar com a dor, você só está querendo o trade rápido, você não está entendendo direito o que é, o que inclui você ser o scalper no mercado. Né? Opa, oi. Obrigado, JP. JP, olha só. Esse é o cabo do Primeira garoto. coisa. Vocês já colocaram a câmera numa posição que eu achei meio ruim, tá? Eu não gostei Não é dali. não. A posição tá bem melhor que do outro podcast que a gente ficava só parecia o ombro em cada Eu lado. achei assim. bem ruim, eu gosto mais dali que a gente fica de frente, mas Não, tudo bem. assim- Eu tô muito longe. Olha o enquadramento, cara. Lindo, ó. Mas eu tô muito longe do enquadramento. Eu apareço muito Não, longe. tem que enquadrar duas pessoas, que é uma câmera só pra você. Quero. Wolfcast Night, né? Eu quero a câmera só pra mim. Mas além de tudo isso, você colocou o cabo podre no meu microfone. É o microfone? Esse microfone aí. É esse? O microfone tá com defeito? Não, sofreu um acidente e não deu. Há tempos atrás. A pessoa responsável está do seu lado. Não. Você derrubou o microfone e chora? Nunca derrubei o microfone, tá louco? Ah, tá. Depois eu converso com o Pis que estão fora do ar sobre esse microfone aqui que custa um automóvel. Se eu tivesse derrubado o microfone, eu teria tirado uma foto. Você vê, né? A Você acha que eu tenho medo de- transferência de culpabilidade, né? Um vai passando pro outro. Tá certo? cabeças Mas eu irão não rolar. sei o que é que dá pau aqui, se é o cabo, mas não importa. Não importa. Vamos falar continuando um pouquinho nessa jornada. Eu ia falar quando o microfone decidiu se evadir que o scalp. Vamos lá. Defina scalp para mim. O que é scalp para você? Para mim, tem duas definições. É uma operação rápida ou uma operação curta. Para mim, é os dois. Uma operação rápida e uma operação curta ou? Existe os dois. Tem gente que chama um ou outro. Eu chamo os dois. Quando é os dois, Quando é rápido e curto. é o Mas se jeito fosse que eu faço. se o índice desse uma paulada de 1000 pontos, é bastante range perto da volatilidade. Mas se durasse 2 segundos, era um scalp? Eu não chamo de scalp. Tá. Eu não chamo, mas é particular meu. Eu chamo de scalp uma operação rápida e curta. Se é uma operação rápida e longa, eu chamo de um alvo rápido. Se fosse Eu um não trade tenho de nome. 50 pontos no índice, mas demorasse 20 minutos que não sai do lugar, não foi um scalp. Não. Inclusive é uma maneira até que você gerencia pessoalmente, você sairia de uma operação que não anda desse jeito? Já fiz isso. Hoje, não. Porque hoje, como eu escalo minha operação, é como se eu trabalhasse aquela região de preço. Então, como eu trabalho aquela região de preço, eu estou deixando o mercado andar tanto a favor quanto contra. Porque eu estou disposto a dividir minha mão e comprar mais um pouco, caso ele não vá exatamente para o ponto que eu imaginava. Então, caso ele suba ou vá para... Se eu faço uma compra e caso ele suba, eu ganho. Caso ele fique de lado, eu também ganho. Essa é a ideia de você escalar uma operação. Então, não. Agora, nos momentos que eu falo assim, pô, se eu fiz esse trade não é para escalar, ou se eu fiz esse trade e antigamente eu já não entrava pensando em não escalar, por exemplo, aí eu acho que faz sentido você sair por tempo. Mas uma das coisas que eu mais observo é, não acho interessante você sair por tempo, por exemplo, eu vou sair em 10 minutos ou 15 minutos, que se você opera os 5 minutos seriam 2, 3 barras, né? E eu não acho legal você sair a mercado, por experiência minha. É melhor você colocar um stop num ponto ou um Abaixo alvo de num... uma barra, por exemplo. Porque se for, você pega o potencial... Muitas vezes. Ô, Renan, quando você fala escalar, né, no caso dessa operação, já que a gente está falando da ideia operacional, quando você fala em escalar, você fala em subir em cima do computador ou você fala, de repente, fazer um médio? Colocar um pino nas árvores. Como é que coloca um pino no morro, né? Como é que chama aquele negócio? Um mosquetão. Mosquetão é que prende. Como é que chama o que prega? É prego? Tá, um prego é subir uma montanha, o que é escalar? Subiu uma montanha.
Mas, mas assim, Renan, Sério. escalar não é, por exemplo, entrar mais. Você vai fazer Não. mais de uma entrada na. Tem uma diferença, na vou posição. explicar a diferença. Então não seria um médio? Não, tem uma diferença. Entre o médio e a escalada, a diferença está entre... No médio, vamos começar do começo. Existem 3 fatores no mercado dentro de um trade: o risco, o retorno e a probabilidade. Seria como se fosse um tríade que chama? Não sei. Pode ser. Pode ser, né? A questão é que quando você faz um médio, você aumenta o seu risco. Quando você faz uma escalada, você mantém o seu risco e diminui o seu lucro. Mas aí você tem que entrar Você diminui o com seu lucro. menos risco inicial. Sim. Então, por exemplo, se você entra com 2 contratos e o seu risco, eu não sei, sei lá, R$100, vamos colocar R$100 no exemplo. É R$100, se você coloca 2 para mais 2, então você está com 4 contratos, até atingir R$100, você vai perder ali no balanço. Então aí no caso aí você fala assim, não, R$100 não dá mais, agora eu vou ter que arriscar 200. Tá? Eu não sei se esses números estão certos para a quantidade de contrato, mas se você pensa nisso, você está fazendo um médio. Agora, a pessoa que ela está escalando, ela tem o risco. Então, o risco é pensado antes. Então, o máximo que ela vai perder não é 400 agora. Ela vai lá e vai perder 200. Mas, se ela vai perder 200, como que ela faz se ela ainda vai escalar? Ao invés de ela entrar com 2, ela entra com 1. Aí você fala, pô, mas se for direto, eu vou ganhar com 1. Exato. Só que a única forma de você aumentar a probabilidade sem aumentar o risco é diminuindo o lucro. Então, basicamente, nesse triângulo que seria, um tem que travar para os outros você mexer. Então, a partir do momento que você mexe no risco, altera exatamente ou a probabilidade ou o lucro. Tá certo. Falei certo. O retorno, você mexe no risco, vai alterar o retorno ou a probabilidade. Por exemplo, você faz um trade de 1 para 1, né? E aí depois você arrisca 1 para ganhar 2, esse trade vai ter um lucro maior e o risco vai ser o mesmo. Mas, consequentemente, diminui a probabilidade. O Patrick aqui, já que está no nosso assunto, É falou Patrick. que... Patrick, escalar é a favor do preço. Não vou responder, lógico. Médio é contra o preço. Eu acho que não é esse o conceito, tá? Não importa o nome, gente. Na verdade, é piramidar. Seria a ideia de piramidar. Piramidar você, conforme o preço anda, entrar mais. Isso. E a ideia de escalar é você entrar menos com o risco inicial, podendo ter mais entrada para ajustar o financeiro, ter um financeiro limite, e aí você faz para trás. Isso é interessante porque um dos meus estilos é um trade de momento, que eu preciso ali de uma sequência de barras, numa certa coisa. Eu entro com um contrato. Se for, vai com um contrato, eu digo, com um lote. Isso. Se for, vai com aquele lote, tem um ponto onde eu começo a fazer um gerenciamento, ou segunda contra, ou alguns tipos de gerenciamento. Se ele volta um certo tanto, eu entro com mais um contrato, mas eu cerco o frango. Ou seja, eu não aumentei meu risco financeiro, mas eu aumentei meu potencial de lucro. Então eu fiz um trade que às vezes no risco-retorno inicial era até negativo, e no risco-retorno efetivo se torna até positivo em algumas situações. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis do cara masterizar. É o gerenciar. Você a diferença do médio, né? Você trabalhar o risco, retorno e probabilidade a partir do gerenciamento. Porque muita gente, quando está no começo, pensa que o trade que você entra tá na pedra. Ali é o teu stop, ali é o teu alvo. E para mim, acho que é só o começo, né? É uma evolução do cara, né? Tem como você fazer infinitas coisas no mercado. Tem como você entrar maior, entrar menor e ir soltando lote. Tem diversas formas de fazer. Você já fez backtest? Um pouco. Um pouco. De onde você pega esses maus hábitos? Pra que backtest? A gente tem que Culpa do senhor. Tem que sentir o mercado. Até que ele travou já Excel. O Renan já conseguiu travar Excel com... Cara, não travei, mas eu descobri que ele tem um limite de dados. É só Excel com pasta compartilhada. Realmente tem um limite. Não sabia dessa. Basicamente... Quer que eu conte a história? Conta pra nós, a gente tá curioso. Já que tá falando, né? Lógico. Mas antes de você contar a história do backtest, comentários de Nilson Almeida que são sempre muito fáceis de entender. A vaca. O frango sempre está do outro lado da rua. Se você passar correndo na vila,
o frango vai ser atropelado. Nilson, maravilhoso. Um abraço pra você, Nilson. Eu não entendo porra nenhuma que você fala. Eu realmente não consigo entender nada que você comenta no chat. Ele é um verdadeiro gênio incompreendido. Cara, ele é um gênio incompreendido. Um abraço pro Nilson, grande Nilson aí. Figura pitoresca e exótica. Eu concordo com ele. Ele perguntou se eu acho certo, eu acho certo. Tá? Toda pitoresco. vaca correndo é um frango atropelado. Pantografia. Teve uma vez que o Nilson falou um negócio, cara, que de verdade, eu não aguentei. Eu desliguei a câmera porque não dava, eu não entendi nada. E eu tava falando muito sério, mas aí ele falou um negócio lá, eu falei assim, olha, Nilson, obrigado, cara, ganhei meu dia aquele dia. Você é um mito, Gente boa. mito. E aí, o backtest, como é que foi essa história? Cara, backtest fazem 2 anos, 2 anos e pouco, que eu comecei a fazer. Eu, na real, era tipo o Pisque, assim, bicho do mato. Não queria fazer, não. É, ele mesmo. Eu não queria fazer, cara. Eu achava que você tinha que ter o feeling e tal. E, cara, é uma forma de fazer, mas eu comecei a reparar muito mais em mim e eu repensei isso. Dá muito mais o Pisque, foi a melhor. Ah, bichão do mato, velho. Isso é como se fosse bom. Nossa, daqui a pouco amanhã, nossa, ele não testa nada, não sabe nada do que faz. Exato, caralho. Mas daqui a pouquinho, olha só, daqui a pouquinho nessas eleições de 2022 terá direito de resposta. Pisque pediu tréplica. Daqui a pouco vai ter tréplica. Trepa. Depois, cara, não sei o que você anda bebendo, Pisque. Vai, e aí você não fazia, mas aí você começou a fazer. Como é que foi essa jornada? Cara, primeiro eu via que você fazia muito, né? Sim. E você veio de TI e eu falei, caralho, o que será que esse maluco tá falando? Deve ter alguma coisa nesse Você negócio achou que de só backtest. formatava o computador, arrumava impressora? Sei não, você deve instalar um Windows, deve ter alguma coisa. Aí eu falei, não sei, deixa eu dar uma chance. Aí eu lembro que eu fiz um Excel. Aí eu falei assim, não. Aí eu mandei mensagem pro Garufo, falei assim, Garufo fofo, coisa linda de Jesus. Como que faz backtest? Aí ele mandou um áudio, né? Ele sempre manda um áudio. Então. Foi, gente, não foi assim o áudio. Quando ele manda áudio, não é assim. Ele pra mim. Seu animal de teta, eu já não falei quantas Não, vezes. ele tava gentil aquele dia. Ele, então, flor do dia. É verdade, tem essa parte. Tem essa parte. É que eu não sei, é comigo só isso. Não, eu acho que é só com você, cara. Cada um tem tratado da maneira Por que você trata ele como cada flor do dia? Porque se eu falar assim, bom dia, minha flor, você fala, vai se fuder, fala assim comigo não, cara. Nem a luz fala assim. Faz sentido. Tá, Então, continue. Aí ele falou assim, então, você tem que colocar ali o que você vê. E aí você coloca o que você vê, você dá um nome pra isso que você vê. E aí você marca ali. Eu falei, caralho, como é que eu vou Categorizar fazer isso aqui? seria. Categorizar, essa é a palavra. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer aqui. Aí eu abri um gráfico, aí eu fiquei olhando lá. Aí eu falei assim, é fácil. Já vi uma aqui, ó. Aí eu anotei. Aí, ó, quero ver. Por isso que ele faz, é tranquilo. Vi outra. Aí eu vi outra. Aí quando eu entreguei a planilha pro Garufo, falei assim, ó, Garufo, então, eu vi algumas coisas aqui. Renan, tem 60. Eu falei, ué. Ele, não, Renan, você não entendeu. É porque assim, você tem que ver uma coisa um motivo pra você entrar no trade. Assim, então, são 60 diferentes. Essa aqui tinha 2 barras, essa aqui tinha 3. Se essa aqui tivesse 3, eu não faria. Aí ele falou assim, puta, não dá. Eu acho que não dá pra você fazer backtest. Não sei se você lembra. Lembra? Eu acho que não dá. E aí eu fiquei, não, como assim não dá? e eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, cara, talvez... Eu vim da matemática, né? E aí eu falei assim, será que tem um jeito de melhorar? Uma das coisas que eu nunca gostei, assim, tipo, de... Eu sempre tive muito medo do que eu fazia parar de funcionar. Então, ao invés de eu rezar para isso, eu queria otimizar. Então, eu queria otimizar para fazer um pouco mais. Como que eu posso ganhar mais arriscando menos? E por isso mesmo, quando na época que eu estava bem, eu ficava fazendo backtest ali para ver como eu poderia otimizar, entender um pouco mais. Então, por exemplo... Algumas coisas que me adicionaram no backtest de informação será que faz diferença se eu operar nos 5 minutos, no 4 minutos, no 2 minutos, no 1 minuto? E eram perguntas que eu sempre me fazia e eu não tinha uma resposta. Então eu acabei testando várias coisas. Será que faz diferença se eu usar esse risco retorno? Se eu escalar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? O que será que faz diferença se eu vender aqui ou vender mais acima? Será que se eu escalar aqui faz sentido?
Então eu acabei enlouquecendo um pouco, mas... É real, cara. E eu acabei Só de tendo uma ouvir, crise eu já de não tô estresse. muito bem, já. Mano, eu tive uma crise de estresse tão grande. É sério. É que assim, agora já cresceu, mas eu perdi um tufo de cabelo aqui no fundo. Eu tô falando sério. Eu fui na Isso não foi dermatologista. naquelas reuniões com os amigos, aquelas sociais, Não né? foi nessa. Isso foi logo depois. Mas então, eu sofri um. Parecia. Sério, cara. Eu fiquei Estresse. careca. Você- Não, caiu, velho. Eu falei, nossa, velho, fudeu. Eu vou ficar careca. Olha só, eu sou branco pra caralho, vou parecer um ovo, mano. Eu falei, não dá. A cara do Puga. Não deu, cara. Pô, é foda. Nada. Não é. Não. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Alguém já assistiu o Saitama? Fica careca que ele é branco, ele fica parecendo um ovo. Você falou. Mas eu sou muito branco, olha aí. Depois eu te mostro a diferença. Ficou próximo. Eu falei pra cortar. Vamos pro intervalo aí, pessoal. Pausa para os comerciais. Posso mijar. Ai, cara. Vai, e aí? Aí você tá Mas então, aí eu falei assim, não dá, né? Falei assim, não dá. Falei assim, vou tomar bomba então. Pelo menos pareceu o The Rock. Mas não caiu o meu cabelo. Aí... Você afirma que The Rock usa bomba? Cadê o pessoal do corte aí? Renan Mangueira diz que The Rock, The Actor, é drogado. Ninguém alguém chega daquele tamanho natural? Cara, tem. Chega. Tem gente que... Ele é que, se você olhar o pai dele, também já era da mesma... Natural da natureza, né? Da mesma natureza. Aham, é. Natural de onde? Natural da farmácia, certo? Não, tem gente que fica grande natural, Perguntaram assim no chat. mas não... Gabriel Passos perguntou. Caiu outra coisa, Renan? Cara, eu não... Não. O Gabriel é da minha sala, né? Cara, só tem gente... Cara, é assim... É que eu tava com a pergunta aqui, mas eu achei muito inútil. Não. É engraçado que eu vi... Eu achei que não é apropriado porque vai criar um Eu mandei pesado. uma matéria pro PISC de uma associação que cuida das capivaras aqui da Marginal. Tem uma associação, um negócio das capivaras e tal. Sim. Porque as capivaras, elas nascem pequenininhas, ficam nadando naquele rio e elas se entalam em coisas que tem no rio e depois ficam presas nela. Sim. Plástico. E é isso que eu lembrei quando eu... Porque pessoas com Gabriel Passos, será que ele não é uma capivara com alguma coisa presa? É possível. É A possível. culpa é da capivara. Né? Pode ser. Então, voltando para o seu caso. Aí, tenso, fazendo backtest, Cara, estresse chegou num pra ponto diabo. que... Cara, eu sonhava com o Kendall. Assim, eu sonhava... Na real, eu não sonhava com o Kendall. Eu sonhava que eu tava tomando stop. Várias vezes. O seu sonho virou realidade? Não tantas vezes quanto no sonho, mas, puta, teve uma vez que eu vou chegar nesse ponto. É a versão do trader daquele sonho que você tá caindo de uma ponte, quando chega na água, assim, você acorda assim? Nossa, Cara, que é foda. chique, gente. Você viu, né? Não, o nosso John Wick. Cara, Tá parecendo o Neo do Matrix. vem aqui, cara, dá boa noite aqui. Vem Pode vir aqui. o Mil, vem aí, Mil. Vem, tá com vergonha agora? Você faz live? É o Mil. Aí, ó, passa aí, ó. Isso. Tira o óculos pra ver se a gente reconhece. Nossa, Quem é? cara, que isso? Sai Olho voando. azul. Embaçada, você fica meio... O que é isso? Aonde a gente pode encontrar mais o seu conteúdo no canal? Você tem algum programa? Money Market, segunda-feira aí, 7 horas. Money Market, segunda-feira, 7 horas. Tá certo. Jean Nascimento. Da tá manhã. Bolado demais. 7 horas da noite, né? Ah, tá. Também Você viu o conhecido cara como de 19. sobretudo? Então, o que é isso? Que dress code é esse? O que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Todo mundo Olha o com João, ele. do jeito que ele vem. Vocês vieram com manga hoje, né, cara? Vocês receberam, então, um comunicado interno da empresa, então? Proibido regata, você não recebeu esse? Fiquei comunicado? sabendo. Ficou Quase fui sabendo. agredido. Como assim, Como regata? assim proibido? Né? Proibiram regata na empresa, você acredita num negócio desse? A gente queria proibir regata, né? Porque é meio zoado. Já tá assim, já. Mas aí falaram assim, mas o João usa regata. Então tá só proibido porque é gordo. São as Porque mesmas fica pessoas que comprida. defendem o Bitcoin e que querem proibir regata. Enfim, hipocrisia. E aí você tava lá na tensão da bexiga, sonhando com stop. E eu cheguei a 60 mil trades, cara.
Passou já. Estopados? Não, anotados. Ah, tá. Não, pegar a meada, vai. Bora. Talvez no sonho por aí. 60 mil trades no teste. Dados. Uhum. Anotei dados de 60 mil tipos de trade que eu gostaria de fazer. Cara, isso foi muito bom, porque eu acabei criando com o pessoal que aprende comigo diversas formas de adaptar diversas personalidades. Isso foi bem legal. Na verdade, porque assim, eu queria primeiro otimizar o meu. Mas aí chegou um dos meus experts. Na época ele já tinha conseguido o patamar de experts, que são os meus alunos mais antigos que já performam ali há mais de ano comigo. Que nem um avanço. É. Aliás, o Bruno Avanzo, meu expert, estava aqui, o garoto interrompeu. Eu perguntei quem que era, eu falei, quem que é aquele Bruno cara? Avanzo, meu expert. É, mas eu falei, nossa, eu conheço. Deve ser alguma festa no interior. Na social. Isso é ridículo. Mas então, bons tempos. Ele não se aguenta. Até esqueci o que eu tava falando. Não, o backtest, 60 mil trades de todos os estilos que você estava querendo fazer. Então, não fui eu que veio com essa ideia. Tipo assim, eu tive a ideia de criar diversos, mas da onde surgiu foi o Thiago. O Thiago chegou e falou, pô, Renan, eu faço diferente. Eu não escalo minha operação. E aí, cara, ao invés de eu chegar e falar assim... Tá errado? Tá errado? Eu falei assim, vamos ver o que ele produz? Vamos ver se talvez tenha outra. Porque tinha forma gente com de fazer. diferentes RRs, stops iniciais, tinha gente com Tudo, diferentes estilos até lá, hoje né? tem. Não, o seu também tem, né, Pisco? A galera gerencia diferente e tal, né? Mas é bom isso. Sim, É. e aí Desde eu que comecei... seja- Cara, eu comecei a pensar assim, eu tenho um pensamento que a partir do momento que você conhece alguém e você ouve o que essa pessoa tem a dizer, é como se você visse o mundo que você já vê, só que de um ângulo diferente. Uhum. Então, a partir do momento que eu vi ele fazendo isso, eu pensei, cara, talvez ele esteja vendo algo que eu vejo há anos e eu não consiga ver. Se é que deu pra Sim, entender. faz sentido. E aí eu falei, e se ele... Aí ele me mostrou o resultado e, cara, foi um resultado excelente. Eu não imaginava que dava para ter esse resultado sem fazer a escalada. E eu falei assim, e se eu fizesse um pouco diferente? E aí, desse um pouco diferente, eu fiz outros 15 gerenciamentos. Demorou. Mas eu fiz outras 15 coisas. E aí que eu bati numa coisa que eu acho que... Eu nem sei se eu deveria falar, mas vamos falar, né? Eu bati numa coisa que eu achava que tivesse um jeito ideal. Qual que é o risco-retorno ideal? Qual que é o gerenciamento ideal? Será que eu coloco no zero? Será que eu não coloco no zero? Será que eu protejo por tempo? Será que eu não protejo? Será que um alvo maior ou um alvo menor é mais interessante? Eram questões que eu não fazia ideia e eu sabia que eu tinha que fazer milhares de dados, juntar milhares de dados para chegar a essa conclusão. E eu juntei. Não sozinho, eu tive a ajuda dos meus experts, senão nunca seria possível uma pessoa fazer 60 mil trades anotados e analisados na mão. É muita coisa. Então, junto com os meninos, a gente começou a colecionar dados. Então, com risco e retorno diferente, mercado diferente e formas diferentes de fazer, escalando de formas diferentes. E tinha uma variação muito grande. A gente, nossa, esse é o melhor, esse é o melhor, melhor. E aí ia mudando, ia mudando, ia mudando. E, cara, quando juntou muito, milhares de cada um, a gente chegou a uma conclusão muito doida. Nenhum gerenciamento muda a eficiência do operacional. E eu achava que mudava. Eu cheguei hoje à conclusão de que gerenciamento de trade não altera a eficiência do trade. Muitas vezes a pessoa manda mensagem para mim no Instagram falando assim, pô, Renan, você acha que eu deveria colocar no zero? Colocar no zero não altera a eficiência do trade, muda a matemática do trade. Se você coloca um operacional no zero, você tem que entender que você está alterando basicamente a tríade de risco, retorno e probabilidade. Você está diminuindo o risco e mantendo o lucro. Você diminui a probabilidade, mas você não altera a eficiência. E eu achava que alterava. E, cara, foi muito doido, porque eu e os meninos, a gente falou, cacete, a gente não sai do mesmo lugar. E eu falei, faz sentido. Na realidade, o padrão movimentação que você vê ali acontecendo é que tem eficiência, mas não necessariamente o risco-retorno que você pega nela.
O risco-retorno é muito mais relacionado à sua personalidade do que à eficiência do padrão. Então, por exemplo, eu tenho uma personalidade que eu gosto de acertar mais trades, então eu vou acertar mais de 80%. Mas se o cara quiser que tiver uma personalidade um pouco mais... Não é arrojada, seria eu, né? Seria mais conservadora. Ele não vai se dar bem, porque na hora que ele errar, ele vai se frustrar, porque você erra maior quando acontece isso. Então, a questão não é muito de o acerto e o erro naquela situação, não é muito de você colocar no zero ou não. É mais da situação de, se você colocar no zero e sair no zero, como você vai lidar no próximo. Se você perde a sua objetividade ou não. Tanto é que essa palavra eu uso muito e chamo Objetivando o Mercado lá no YouTube por causa disso. Se você perde a objetividade ou não, é o que faz você ter a performance. Então não adianta você ter o operacional do cara mais foda do mundo e você executar esse operacional se ele não for adaptado à sua personalidade. Porque na época de drawdown ou mercado lateral, você não vai segurar a pressão. Você falou da eficiência. Vamos lá, vou só tentar fazer aqui um paralelo. Você falou que a eficiência não vai mudar dependendo do gerenciamento. O que muda é o risco, retorno e probabilidade. A tríade. Perfeito. Vou falar de novo desse padrão, que é um exemplo que eu opero muito, especialmente no swing trade, que eu chamo de pressão, que são 3 barras a favor do movimento em sequência. Sequência 3 barras, aí eu começo a tomar uma decisão. Eu sei de centenas e centenas e centenas de padrões que eu já observei nas ações americanas, porque aí é uma especialização que eu fiz nas ações americanas, o que é a característica dos melhores comportamentos daquele padrão, dos mais ou menos e dos ruins. Então o que eu procurei fazer? Eu quero maximizar os melhores, eu quero, nos médios, não deixar ele se tornar um ruim. Foi isso que eu consegui maximizar, consegui fazer com que o risco, retorno e probabilidade tivesse o melhor edge, o melhor fator de lucro. Quando você diz que a eficiência não muda, você quer dizer que o resultado financeiro seria igual independente do gerenciamento? Ou você quer dizer... O que você quer dizer exatamente? Só para a gente ver se eu... Vamos dar um exemplo de inércia no mercado. Se você faz um trade de inércia no mercado, que você está vendo ali que o preço vai... Vamos lá, dá uma pernada de venda e você faz uma venda, não faz diferença se você faz no longo prazo, arrisca 200 pontos para pegar 100 ou se você arrisca 100 pontos para pegar 100. Altera a matemática. Então altera a sua probabilidade de acerto. Porque nas vezes que o mercado sambar ali e te violinar, você vai acabar perdendo se você usasse 100 de stop para 100 de gain. Só que às vezes que você tivesse 200, você não seria violinado. Mas às vezes que simplesmente reverte, às vezes que você perde 200, compensa às vezes você foi violinado. Só que isso não é num curto prazo. No mês faz diferença, no trimestre faz diferença. Mas se você comparar, por exemplo, 4 anos, não faz. Você diz o fator wedge. A eficiência, a vantagem. A vantagem ela fica equivalente. Fica. De um quanto de Cara, outro. é muito doido. Fica mais ou menos a mesma quantidade ali de trades para frente, se o seu operacional for vantajoso. Então você... beleza. E aí você tem uma ideia, talvez, de decidir, entre aspas, aquilo que você tem mais conforto em fazer. Né? Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de colocar no zero por colocar. Né? Eu preciso de uma interpretação que me faça sentido. E geralmente eu não utilizo o zero. Se for um tique acima do zero, vai ser um tique acima do zero. Se for um pouco abaixo, vai ser um pouco abaixo. Se coincidentemente der no zero, paciência, acontece bastante. Então eu não busco esse meio do medo que muita gente usa, né? Vou botar no zero por medo, né? Tem gente que usa operacionalmente, de fato. Tem gente que parte do medo, descobre a ideia operacional. Mas tem gente que não tem um motivo. Então, eu acho que você não lidar bem com o seu motivo de gerenciar a operação, né? Poxa, eu botei por causa disso, disso e disso. Beleza, você tem um motivo. Você tem algo para lidar, tecnicamente. Né? Nem que seja um motivo não visível. Mas você tem uma razão para aquilo. Então, a partir do momento que você não tem razão, fica muito mais difícil você aceitar o resultado, porque você não cria uma repetição,
das coisas. Eu acho que a repetição ela cria muito essa questão. E hoje, por exemplo, você, no seu operacional, na forma como você opera, na verdade. Eu não gosto de falar no seu operacional, né? Porque a forma que você opera. Qual a sua leitura? Na forma como você opera hoje, você tem essa enorme variedade ali de tipos de entradas e gerenciamentos e objetivos. Você utiliza todas elas, você muda, alterna, dependendo do período, desliga da fase uma, de mercado, religa outra. ou você tem um padrãozinho ali que você gosta de seguir algumas ideias? Então, eu faço. Tem épocas que eu escolho antes, né? Tipo assim, eu não chego num dia no mercado e falo assim, eu não vou... Pela limite, vai. Não, então, um exemplo, eu não chego. Então eu falo assim, eu não olho o mercado e falo assim, não, eu acho que eu vou fazer isso. Na verdade, eu falo assim, eu acho que, por exemplo, eu acho que o mercado está dando pernadas maiores, eu vou usar um stop maior por esse período. Entendeu? E aí, essa é uma decisão discricionária? É uma decisão totalmente discricionária, mas por saber que isso não afeta no meu longo prazo... Você lida bem. Você lida bem. É outra sacada muito boa, porque se eu fosse entender, por exemplo, a estratégia, por exemplo, sei lá, o Back Inside, que é uma que eu ouvia mais na sala. Sim. Se você me ensinar o setup, eu não vou conseguir, sem ter uma descrição e experiência, avaliar necessariamente melhores condições para fazer aquilo ou não. É isso que você está querendo dizer? Então, o que acontece? Se a gestão ela não altera a eficiência, o que altera? Premissas. O quando não fazer. Se você fizer um operacional, qualquer operacional, e ele não tiver o quando não fazer, ele sempre se tornará randômico ou marginalmente negativo. Sim, não existe um operacional que, não, faço todas que aparecer. Não, tem que ter o momento de não fazer. Aí você cria regras e vai observando. Você acha que é aí que está a vantagem? É totalmente aí, eu tenho certeza que é aí, pelo tudo que eu analisei. E eu já revi todas as minhas premissas. É engraçado isso, porque o Peter Brandt, que é o primeiro episódio daquele série de vídeos que eu fiz, Histórias Secretas de R$3, ele fala... Histórias secretas de R$3? Histórias secretas de traders reais. Tem isso? Onde é isso? Eu achei que era histórias reais de traders secretos. Não, histórias secretas. Onde é que tem isso? Pessoa que Aqui chegou aqui no... nova hoje. Meu Deus, o que está acontecendo, Renan? Nossa, que bonito. O que eu faço? Nossa, o Pisque Onde dando é que call to action. Lúcio, onde é que você... O Pisque está dando call to action. Nossa, você está lá passando indicação do YouTube, porque agora vai subir, né? Nós temos no canal, para você que já é inscrito, obviamente, e já apertou se inscrever, para você que ativou o sininho para todas as notificações, porque é importante, porque tem muito conteúdo legal para trader aqui dentro. Para você que quer aprender a se tornar um trader, o SST é o canal para você. Tá? Tem o conteúdo do Renan, tem o conteúdo do Pisque, tem o conteúdo do João, tem um monte de conteúdo, tem conteúdo meu, tá bom? E aliás, você que está podendo conhecer mais o Renan e não conhecia um pouco da história dele, até porque eu acho que a gente não conta a história do Renan desde lá de trás da época da comunidade. No link aqui na descrição, e o pessoal vai colocar no chat aí também o link para você conhecer melhor o conteúdo do Renan. Ele tem um conteúdo também gratuito para ajudar você a dar o primeiro passo. Se você quer conhecer o Scalp, o link está aí embaixo. O Renan também tem lives aqui no canal, que é Objetivando o Mercado com o Renan Mangueira. E falando do conteúdo que eu disse, tem uma playlist que chama-se Histórias Secretas de Traders Reais. Traders reais. Traders. Eu achei que era R$3. Histórias Secretas de R$3. Porra, eu tenho umas notas... E é muito boa, tá? É muito boa. Muito boa a série. Vai lá, vale a pena. O primeiro episódio dessa série é o Peter Brandt, que foi entrevistado. E ele é um cara que basicamente ele opera retângulo no diário e no semanal. Cara, tô brincando. Tudo bem. É só pra zoar o Renan que gosta de linha assim. É que nem o Renan que não gosta de linha. É só pra dar uma zoada. Diagonal, da onde já se viu. Atravessado, né? E o Schwager pergunta pra ele assim. Ele, na verdade, comenta, Peter Brandt, ele fala assim, eu não acredito que há vantagem na análise técnica. O Schwager pergunta assim, mas como é que você ganha dinheiro? Nas minhas decisões. A partir das minhas decisões. É estranho para quem lê, talvez entender o que ele quer dizer com isso. Mas, aí até o Schwager pergunta, o que você quer dizer com isso? Ele falou assim, cara, não é o padrão do retângulo que vai funcionar, ou do oco, ou não é. É a minha decisão de fazer, não fazer, quando fazer e como fazer. Exato. Então, e isso não é só 100% premissado, é difícil. Na verdade, é muito difícil ser 100% premissado. Você vai ter a sua experiência. Engraçado hoje, a gente não tem mais
a sala junto, a gente até vai contar esses causos da BMAX, que são Sala coisas... junto. a gente tinha a sala junto. E aí, daqui a pouquinho a gente conta. Cara, só histórias de... 3D Essa não- secretos. Essa eu não faria nem fudendo. Calma, que já vem essa história aí. Essa história já vem. Mas a gente... O Jean, que é um cara que está bastante prestando atenção na live, ele... É 14 ou não é? Não é? Não é que você concorda ou não? Você concorda? É 14, viu? o Acertou Mil- na o Mil- cagada, acertou na O cagada. Mil né? acertou. Ele é um cara que fica todo dia na sala de manhã minha lá. E tem dia que o mercado abre e fala assim, cara, eu não vou meter a mão nisso. E a galera fala, pô, mas isso não tá nas aulas. O que isso quer dizer que eu não vou meter a mão nisso? É aquela experiência de que pô, a volatilidade está muito fora, ou o padrão da abertura está muito fora do comum. Alguma coisa aconteceu que tirou a pessoa do conforto. Às vezes é difícil a gente saber o que é que está deixando a gente desconfortável. A gente tem que olhar melhor e entender, pô, a volatilidade está muito fora, o padrão, o movimento, a velocidade, alguma coisa às vezes incomoda. E isso é muito difícil de premissar. Porque às vezes você fala assim, vou pensar isso como? Vou falar, se a velocidade tiver tantos tiques por segundo, não sei lá o que. É difícil, né? Isso é muito difícil do cara entender, né? Cara, eu vou um pouco além de premissas em relação ao mercado, uma coisa que eu estava conversando com os meninos agora há pouco. Eu vou para as premissas pessoais. Além de ver, por exemplo, o cara, vou comprar por causa disso, vender por causa disso, o mercado tá no canal, eu penso muito em como eu estou e vai muito daquela frase que eu falo de espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Então eu vejo sempre o meu pior cenário. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para quem está assistindo. Se, por exemplo, eu estou ali e fiz 7 scalps e eu acertei os 7, beleza, um dia bom. Eu faço o 8º? Depende. Depende de como eu tô em relação a esse 8º. Cada dia a gente tá diferente. Pode ter um dia que você brigou com alguém, discutiu, tá nervoso. Pode ter um dia onde todos esses 7 foram a favor do seu trade, ou então um desses 7 foi quase no seu stop e voltou e foi. Então mudou Isso a sua... te desgasta emocionalmente. E se eu percebo que... Eu penso assim, se eu acertar e for direto, eu vou me sentir bem? Isso é óbvio, lógico, eu acertei. Agora, em relação a... E se eu errar, como é que eu vou me sentir? É uma decisão discricionária que eu tomo. Então, se eu sei que eu perdi a minha objetividade, se eu sei que se eu fizer eu não vou me sentir bem, eu simplesmente não faço. Mas e aí deu certo. Cara, paciência. Eu sei que se desse errado, a questão não é muito se vai dar certo o trade ou não. A questão é que se der errado, se der o pior dos cenários, se aquele trade... der loss e o seu stop, a cara do Pix. Você foi abrir ali embaixo para não fazer barulho? Não, tava, nossa, cara. O que foi? Não, eu tava com gás, não estou? Ah, tá, entendi. Meu Deus. Vou até dar um gole na coquinha Esse aqui. queijo aqui. Coquinha gelada. A gente cortou você no meio do assunto. Tá bem bom, tá parecendo uns podcasts que tem por aí. Parece, que o assunto o não carioca, acaba. porra, carioca. A galera Caramba, gosta de reclamar carioca. do carioca. Deixa o carioca lá, rapaz, ele dá a dinâmica do negócio, isso chato. Falou carioca, o Pulga já olhou, deu aquela olhada. De cantinho de olho. E você... Beleza, então já entendemos que você faz scalp, que você tem vários estilos de entrada, que não é tudo 100% premissado, você tem aquele toque discricionário Tenho. da decisão do que fazer e do que não fazer. E essa história toda, ela foi construída... a gente se torna professor e aquilo se torna mais uma fonte de renda, mais um negócio pra gente. E se tornar professor, hoje em dia parece que é uma receita muito fácil você ensinar alguma coisa para alguém, porque ensinar qualquer coisa é fácil, né? Mas realmente se tornar professor, um mentor é muito difícil. E a gente começou esse projeto junto, lá no projeto piloto, e depois se tornou a BMAX. E hoje cada um está com o seu projeto independente. E tudo isso tem uma razão, né? No fundo é uma evolução, inclusive, do nosso entendimento do que é passar para as pessoas. É muito louco, porque quando a gente fez a BMAX, para quem não sabe, a BMAX era um projeto que estavam os 3. Isso. A gente começou numa mesma sala ao vivo, tinham as aulas de cada um, a galera entrava na BMAX, podia aprender os 3, de um Era do um outro. Discord só. Era um Zoom só. Um Zoom. Só. Então a gente achava que, naquele momento, nosso entendimento, você vê, a gente aprende até Inocente a a gente passar. era, né? Porque assim,
o cara vai agregar mais conteúdo se tiver todo mundo junto do que separado. Aí teve um dia que tava lá, a gente tava lá e cada um no seu. Não, tem que contar a história toda. Então vai. Vamos lá. O que aconteceu? A ideia começou ali muito... a ideologia, né? Bonita, muito bonita. Muito linda. Não, vamos todo mundo falar. E aí começou a ter certos problemas. Não, a ideia é o quê? As pessoas têm que aprender a lidar com a opinião contrária. Enquanto tem um vendendo, tem outro comprando. Essa é a ideia. É bonito, não é bonito? Deixa eu explicar. Não foram... Você saber que no mercado financeiro tem essa dinâmica. Você não se importar com a operação do outro, porque é a sua que importa para você. Então, deixa eu explicar. Aí o que aconteceu foi o seguinte, é que assim... O Garuf, nós três temos 3 personalidades muito diferentes. E principalmente operando, a gente era muito diferente. Eu achei que você ia falar principalmente o Pisque. Cara, eu também. Eu ouvi, principalmente Só eu, velho. Só eu. Só que o Pisque, ele é um caso à parte, né? Então, aí tava um dia lá, olha só, isso aconteceu, mas não foi só essa, acontecia todo dia. Não. Era um atropelando o outro, tá, era um falando alguma coisa e o outro estressado. O que acontece? Você tirava. Apontando o dedo é feio. Você tirava o fone e passava como um trem quando eu tava falando. Meu, mas é que vocês falam demais. Eu tava lá falando, porque a barra não sei o quê, o Renan tá lá operando sem o fone pra não me ouvir. Aí o que ele faz? Ele pega, só bota o fone e sai. E parece um ônibus. Barra 12, barra 6, 47, tá do limite, tá. Teve um dia, vou contar pra galera. Teve um dia que tava assim, tudo ok, tudo normal, tudo bem. O Jean não conhece essa história, ele não era ainda da Bimax. JP lembra, né? JP. Tava tudo bem, tudo tranquilo. O Renan geralmente ficava em silêncio, de repente abria e metralhava um monte de barra e o que eram as coisas. E o Pisque vira e mexe comentava. Uma hora o Pisque abre o áudio e fala assim: eu não vendo aí nem fudendo. Só que você tinha acabado de falar que você ia entrar no trade. Não era uma venda, era uma compra. Não, ele ia fazer. Ele ia fazer. Ele ia entrar. Eu não sei se estava no chat. Ele não falou no áudio. Não sei se você estava mutado, eu não lembro. Alguma coisa assim, mas o Garuf já estava meio que ali falando, ó, galera, esse é o padrão que ele tinha ensinado. E aí, o Pisque tava um silêncio, né? Aí do nada. Ó, galera, eu não quero falar nada, mas eu não compro aí nem fudendo. E ficou um silêncio. Foi compra. E ficou um silêncio. E era bem no lugar que o Garuf tinha uma venda. Não, mas o Garuf, ele ficou uma meia hora em silêncio. E eu conhecendo o Garuf, eu já vi ele assim, ó. Não é? Aí ele faz assim, arruma a camiseta. Mas isso... Pisque. Eu acho que assim, ele é todo político. Vai vendo? Toda a Suíça, né? Toda a Suíça. Eu acho que a gente vai ter que se separar. Eu acho que... Eu acho o caralho, velho. Como que você falou um negócio desse? Não vai tomar no cu, velho. Ele ficou 50 minutos xingando, porque o trade começou a ir contra e ele ficou muito... Mas você também já teve vários dias, você ficou muito eu tive vários, xingava os outros. Sem educação. Vários. Não, vocês pensem numa sala operacional onde a gente está tentando ensinar as pessoas, cada um de uma forma diferente, só que no mesmo lugar, como se fosse aqui, cada um operando e falando da sua operação. E você sabe que é muito outro. louco? Porque eu hoje entendo bem isso. O nosso objetivo ali era tentar passar que as pessoas devessem aceitar a diversidade, a opinião contrária. Mas no fundo, muito do que a gente faz quando a gente fica mais experiente é fazer as coisas que a gente tem convicção. A gente sabe, a gente aceita o oposto. Agora, mas não está sendo bombardeado. Eu vou assistir jogo do Palmeiras, eu não quero Corinthians do meu lado. Eu não necessariamente Corinthians, São Paulino. Mas aí você é freguês tem sempre razão. Eu não quero necessariamente torcida contra. Entendeu? Aceitar a diversidade não significa necessariamente que você aceita ter uma torcida contra vocal. Porque às vezes, para explicar melhor pra galera, é que assim, se a gente mesmo sendo trader, se conhecendo há anos, muitas vezes no momento onde eu vou estar comprando, o outro vai estar vendendo. E esses momentos de atrito, digamos assim, e aí chega o cara e manda uma dessa, né, Fisk? Mas, cara, é que assim, se eu tô no mercado, e eu tô olhando o meu. E o pior é que você acertou, porque assim, foi comprar, você falar o mercado e quanto o Garuf xingando. Mas acontece, podia ter dado boa. Se tivesse dado boa dele, provavelmente ele ia passar aquilo, mas ia acontecer de novo. Entendeu? Uma hora vai acontecer. Mas já teve casos mais suaves, que não foi tão bruto assim, que eu lembro, por exemplo. Eu lembro muito claro.
o Pisque ou eu lendo o mercado e lendo o mercado a favor de um lado. E o Renan em silêncio passando o calor. Sim. Ele sim. mandar mensagem no grupo, ô velho, para com essa porra. Ele Porque, mandava cara, chegou a mandar privada a mensagem. Cara, por quê? A gente tava falando assim, cara, vai subir, agora não para mais. E o cara tá no calor Cara, do outro lado. Teve uma, isso foi antes da BMAX. Essa foi a mais engraçada que rolou entre eu e o Pisque. Teve um trade que eu fiz eu fiz uma venda e era com um put stop. E o Pisque tinha comprado logo depois. O mercado indo. E eu tava suave, porque eu falei assim, não, acho que realmente não deu certo, né, Pisque? Aí o Pisque, Renan. Não lembro. Você lembra? Aí ele falou assim, não, Renan, pô, mas eu tô aqui na comprinha. E foi andando. De repente, foi a um tique do meu loss. O mercado reverteu, me deu o alvo, o Pisque sumiu. Não, pra que fazer isso? Lembra aquela vez que a gente tava... Foi antes. Foi embora. Foi antes da BMAX. Pisque, aí do nada no silêncio, ele volta depois de ter matado uns 3 gatos. A gente tava na época do The Norte ainda, lembra? Na época do The Norte, foi antes da BMAX, porque a gente tava num Zoom, nós 3. Uhum. E aí eu fiz uma operação, tava compartilhando tela. Aí eu botei Agora o Fer tem toque, quem não sabe. E aí o meu stop ele não era abaixo da barra, ele era abaixo da barra da outra barra. Nossa, você lembra dele? Nossa, da outra. Lembra que não era na ele mínima, era colocou aqui. Eu botei tipo relógio. 2 tiques acima, era. Cara, que ódio aquilo. Não conseguia mais operar. Que ódio aquilo, cara. Aquilo me dava uma aflição. Meu Deus do céu. Ave Maria. Quem é que tá com o nosso SSD? A Clarinha? É a Clarinha? Tá bom. Boa noite, Clarinha. Que Tá com que quê? tá aí. Que tá... DST? Ah, Que papo é esse, garoto? que tá dirigindo. Nossa, cara. Não, Realmente- para de mexer. Para. Realmente isso, é isso aí. estragaram Aí. o nosso microfone. Oi. Ô, que JP, mas aquele outro quarto microfone não funciona? Não, deixa, tá de boa. Tá ok. Relaxa Eu tô aí. tentando entender a dinâmica dele Não, não depois eu funcionar. vejo. Tá. Respira. Eu penso que você vai ter que desmontar ele, cara. Não tem problema. Isso é facinho. É nele, né, o problema, né? Provavelmente algum cabo, alguma coisa. Desgraça, mais penso de que boa. tá quebrando meu microfone. Não fui eu, cara. Se fosse eu, não tem problema de falar. Eu gostaria de dar... Primeiro, eu gostaria de agradecer a audiência. Hoje, a gente numa edição especial ao vivo. Renanzinho aí com a gente. A gente aqui tem uma história dentro da comunidade, dentro do SST como uma comunidade social focada nos traders, até antes, muito antes de virar empresa, do SST virar empresa, a gente já estava ali junto, passou cada curva de rio dentro da comunidade, horas curva de rio ia para cima do Pisque, horas curva de rio ia para cima do Renan, e obviamente quando a gente se destaca, prego que se destaca toma martelada, é comum, parece, sim, é uma frase de caminhão, mas no fundo é verdade, cara. A gente acaba tentando se destacar, porque às vezes a gente faz muitas vezes para ajudar. E isso incomoda. Foi muito louco a dinâmica da comunidade que a gente teve. O meu primeiro contato foi com o Pisque. Depois o Renan foi aparecendo ali, tomando burdoada de todo lado. Tentou fazer um projeto ali para ajudar a galera. Até dentro de uma leitura que todo mundo estava fazendo naquela época da moda e tudo mais. Aí tomou porrada de tudo que foi canto. É louco, né, o nosso caminho, porque a gente olhando assim de hoje, é difícil até, não dá nem pra gente mais ou menos entender o que a gente sentia na época, dá pra gente ter uma ideia. É engraçado que Mas- você olha pra tem um olhar totalmente diferente de como foi passar por isso, porque a gente também estava numa fase onde tinha muita dúvida, desenvolvendo, você tava aí na Porque sua você ainda tem as parte suas montando próprias suas dúvidas. Aí você toma uma performances. porrada. Você toma um foda. stop e aí você pensa, porra, será que o cara Vem todo mundo falar que você tá errado, que que você você tá errado? Será que eu tô errado? Essa é... Meu, porque você não tem experiência, né? mas Gabriel isso é uma Passo coisa... falou, eram bons os fechamentos do Renan. Pois é. Valeu. Meu, mas sabe o que é foda? É que assim, quando hoje uma das coisas que eu mais passo para as pessoas é que assim, você tem que ser contra o senso comum. Não tem como você dar certo aqui fazendo o que todo mundo acha que tem que fazer. E às vezes, muitas vezes, esse comentário eu estou aplicando para você que acha que tem que seguir a tendência, sendo que você nem sabe o que é real a tendência. E o cara fala assim, só dá para ganhar dinheiro para esse lado que só o que não é uma verdade. Tem gente ganhando dinheiro para tudo quanto é lado, qualquer tipo de mercado. Entendeu?
E muitas vezes a pessoa enviesa e o que ele viu num vídeo do YouTube lá de um cara que falou que é isso e aquilo é o mais comum. Vamos dar um exemplo. Isso é uma coisa que eu e o Pisque faz, que é contra o senso comum do análise técnica Clássica. Não vou nem dizer que isso é análise técnica clássica, mas é o que foi passado de boca a boca aí. O pivôzinho, sabe aquele lá? O pivôzinho? Rompeu o pivô é compra. Eu não compro ali, eu vendo. E você? Depende, mas geralmente, assim, por esse motivo, eu não compro. Também Não não, compro mas ali. a maioria das Maioria vezes, vendo. pra mim é muito mais provável que tenha uma realização ali do que inércia. E é ensinado por aí que é pivô, compra e tchau. E é justamente o que eu mais vejo a galera que não sabe nada, começou agora, falando assim, porra, eu compro e o mercado vai exatamente contra mim. Eu vendo e o mercado vai exatamente contra mim. Ele Nunca some. aconteceu comigo. Então. Imagina. E o cara, se você for ver, é exatamente isso que o cara tá fazendo. Ele Sim. tá comprando no topo, vendendo no fundo, porque ele acha que não, mas é inércia. Ou então o cara que fica pensando que, não, é tendência, e aí ele fica comprando o topo da Eu acho que tendência é ali. importante também deixar um comentário meu pra galera aí. Eu tô operando muito as ações americanas, especialmente em gráficos maiores. E, cara, o padrão que as barras formam, muitas coisas que são mais complicadas de gerenciar no intraday ocorrem com muito menos frequência no gráfico diário. Então, às vezes um padrão de volatilidade, cara, o padrão é lindo. Mas às vezes no intraday, cara, dá só uma chacoalhada assim, que às vezes fica difícil de você gerenciar. Então, muitas vezes no intraday você tem que ter um gerenciamento mais criativo, você tem que ter uma maneira de ler as coisas diferentes. Às vezes você vai ler a velocidade e vai ter que ter um entendimento da velocidade da construção do preço. É uma dinâmica mais complexa, você precisa ter mais experiência, você tem que construir mais leitura. Faz parte, né? Então, além do tempo que você tem que ter para tomar as decisões, é tudo muito mais rápido. Então, obviamente, é tudo muito mais complexo, mas em todos os ambientes gráficos você tem possibilidades, muitas possibilidades de buscar performance. Veja aqui que assim, um monte de gente que tem aqui, não só nós na mesa, que operamos de maneiras bastante diferentes. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu não posso deixar você ir embora Tá. sem te fazer essa pergunta. Eu posso sair antes? Calma, Porque eu não né? quero presenciar isso. Calma. Eu quero saber o seguinte. Hum. O perfume que você veio. O perfume que você veio. É aquele ou não? Ou aquele você não usa? É aquele. Eu posso dar uma cafungada Puro pra ver o voodoo. cheiro? Não, Puro voodoo. eu queria saber. Não, porque é um perfume especial que quando ele me contou isso, que ele comprou um perfume especial. Eu falei, caralho, que perfume da porra é esse? Príncipe, não, velho. Lembra que você falou, pô, o garoto conversa comigo de um jeito, conversa com você de outro? Exato. Entendeu? Eu tenho Se uma vocês outra dois conversa. ficam conversando sobre perfume. Eu entendi. Cara, foi bem legal. Deixa eu contar essa história. Conta, como é que vocês dois conversam? Cara, privado assim, vindo de um perfume? cara que, assim, eu saio tão desarrumado de casa. E quando eu vou no shopping, assim... A gente vê que que você o sai povo- sempre sem camisa regata. Você sai de esteira de casa. Porque sai você de sai- regata. Sai de esteira é ótimo. Eu saio... Qual que é o veículo de transporte? Uma esteira. Siga o Instagram do Renan, você vai saber o que eu tô falando. então, é uma máquina O de velocímetro tortura. dele diz lá quantos quilômetros por hora, qual que é o odômetro. Tem tudo isso no veículo dele, não O tem? odômetro é por causa do perfume? Exato. Vai, conta a história então pra gente. Então, aí foi uma conquista pra mim. Porque assim, eu fui desarrumadão, né, de regata. Aí, normalmente, quando você chega pra comprar um negócio assim, a pessoa te oferece mais barato. E foi o que aconteceu. Você entrou numa loja de perfumes? Eu entrei numa loja de perfume, queria comprar um perfume que o meu tinha acabado. Isso é Todo Mundo Odeia o Cris, eu vi esse episódio. Shhh, quieto. Aí o meu tinha acabado, aí eu fui lá, comprei. Eu falei, moça, quero comprar um perfume. Ela, não, tem esse aqui de R$100. Aí eu, esse aqui de tal. Dolce & Gabbana. Nossa, que chique, né? Porque assim, eu também não entendo. Então, realmente, moça, você estava certa. Eu não entendo nada. E aí eu falei assim... Aí uma moça derrubou um perfume, né? Quase derrubou. A outra vendedora passou e quase derrubou num perfume feminino que tava lá na frente. Ela, meu Deus, olhou pra mim. Falei, o quê? Se eu derrubasse isso, é meu salário. E aí ela chegou aí eu falei, nossa, deve ser uns 5 contos esse perfume aqui, né? Caralho, cuzão, nossa.
Falei, rapaz, aí eu falei, quanto que é esse perfume, moça? Licença. Ela, nossa. Licença. Desculpa qualquer coisa. Já vai fazendo assim na loja, vai. É, velho, o pobre fala muito isso. Quando ele vai embora, ele fala assim, galera, ó, desculpa qualquer coisa e vou embora. E aí eu falei, ela falou assim, não, acho que é uns 700. Aí eu pensei, nossa, eu achei que era, né, o perfume. Isso pode ter sido um golpe, tipo aqueles do bilhete premiado. Cara, pode. Ele caiu num golpe da loja. Você caiu numa copy. Caí no não, mas A meu, pessoa, você tem não, noção. esbarrou, quase derrubou. Não, Você- mas deixa eu falar. Não, se deixa, você não deixa- comprar o bilhete, deixa- eu compro. Pega o meu dinheiro. Não, mas assim, meu, a menina já tava quase me vendendo. Como é que era o nome dela? Soraya? Não lembro. Aí a outra esbarrou assim. Aí eu falei assim, nossa, a moça falou que era um perfume super caro, mas assim, 700 eu achei que fosse um perfume de 5 mil, né? Aí eu falei assim, nossa, né? Celso mas Portiolli. imagina, né? Eu falei assim, nossa, eu nunca vi um perfume desse, né, moça, né? Nem deve ter aqui, né? Deve ser assim, nossa, pedir pra trazer ela. Não, que a gente tem aqui. Eu falei, qual? Aí ela falou assim, esse Creed aqui, né? Aí eu falei assim, é mesmo, moça? É? Aí ela chegou e falou assim, e começou a contar a história, né, do perfume. Aí eu fiquei olhando, né? E aí, o que aconteceu foi que eu fiquei olhando o perfume, ela me contou que... O negócio do Himalaia. Nossa, o negócio do Himalaia. É, não, o que eu comprei é o Himalaia. Que o cara, ele foi no Himalaia e ele produziu realmente ali o perfume Cara, pensado nisso. Eu tô me segurando, vai. É. É porque é que eu não consigo. Não é, Eu não cara. vi. Desculpa. Eu não consigo. Por isso que a gente se separou, tá? Foi por causa do pisque. A culpa é toda do pisco, o Esse pivô é- de tudo. Você não era um trisal, não. Isso aqui. Pô. Tá vendo como é que ele é? Não dá, cara. O cara é todo errado. Eu não, você é louco. E aí? E aí eu comprei. Aí eu falei assim, moça, eu quero levar, né? Aí era uns 3 conto o perfume, 2,5, 3. Eu falei, cara, eu não tenho esse limite no cartão, né? Eu não tinha. Mas era bom? Era. Aí eu comprei à vista, né? Rapaz, a moça me levou até no final da loja, falou assim, muito obrigado. Eu nunca fui tratado assim. E eu contei pra ele, né? Aí eu falei assim, nossa, Ana, tem perfume disso tudo mesmo que você falou? Nossa, né? Aí eu mostrei pra você, né? A história do Creed. Não, eu li a história, é assim... É o perfume muito- da realeza. É, um perfume muito louco. Achei que era da banda. Não. É Não é todo do uma... Assassin's Creed. Não, esse perfume é o que usa, será um monte de artista, um monte de gente foda aí que usa É. esse perfume. Achei que era Então, de daquela Era o- banda emo. Na verdade é o perfume da realeza, da Inglaterra lá. É bem legal a história. Eu não lembro da história aqui. Você está com ele. Estou. Você usa ele diariamente. Cara, é uma borrifada, fica 24 horas. Vai lá, cheira ele Deixa pra eu eu ver ver. aqui. Deixa eu ver. Cheira ele. Não, Ah, cara, você vai fazer eu levantar, eu tô sem perna, cara. Cheira ele. Vai, cheira. Que nem cachorro. Pode tirar o fone. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu sentir essa porra. Caramba, é bom. Cara do Jean. Do Um perfume de 3 mil reais, meu. Queria você ver o cheiro que é. É cara do João. O tal de Himalaia. Caramba, perfume bom mesmo. Porra. Você me empresta um pouco disso aí? Presta. Opa, então tá. Amanhã o garoto vai chegar com o cheiro do Renan. Vai. Isso é muito errado, né, O que cara? eu falei pra ele vir? Cara, foi você que convidou. Nem veio. Pisque, vamos. Nossa, Não, cara, eu tenho muito... Eu sou um cara muito decidido nas coisas. Então Não, não você tenho tá nenhuma certo. preocupação com isso. Cara, não tem problema. Você gosta, assume. Eu fico muito feliz. Mesma coisa que eu já falei pro Pisque, quando a gente trocou ideia aqui nessa mesa sobre a história do Pisque. Um dia, qualquer hora, a gente tem que fazer um update. Eu nunca disse qual é o apelido do Pisque. A gente falou a história da mobilete, né? Não falei. Não contou? Da lambretinha? Não fala, não pode. Não é legal. A do Fusca, sim. Do Fusca. Você contou da história que você foi atropelado Do com o Fusca? atropelamento, Que você... sim. As penas. O quê? Quando eu tinha 7 anos, a minha avó foi arrumar na costureira, era perto de casa, uns Certo. 60, 70 metros. Ela foi arrumar na costureira a roupa, né? Foi lá para remendar, sei lá, fazer o quê. E aí, enquanto ela ficou lá com a dona Inha, né? Aí eu fui lá no galinheiro. Aí fui lá, tal, catei as penas das galinhas que estavam no chão,
Então eu fui com um buquê de pena, né? Certo. Aí quando a gente foi atravessar a rua, aí eu soltei da mão da minha avó, tinha 7 anos, e eu fui atravessar a rua correndo. Quando fui atravessar a rua correndo, veio um Fusca. Aí dizem que era só pena pra cima, assim, ó. Parecia que tinha estourado aquele... tinha dado um tiro de 12 lá, um frango. Assim. Era eu sendo atropelado. Ainda fui atropelado por uma mulher que trabalhava no hospital. Acho que era Sula o nome dela. Certo. Eu não lembro. Aí eu lembro que eu acordei dentro do Fusca. Eu lembro que eu tinha o cabelo mais comprido. E aí pingava sangue aqui assim. Eu tenho cicatriz aqui. Essa cicatriz Você é tá de lá. sempre bastante meio de acidentes. Um dia a gente Ele tenta- tá sempre envolvido no Tá acidente. sempre. Sempre Eu tem fui um acidente. É. É, frango. O Nilson disse frango. Frango, a Nilson é... Eu gostaria, nesse momento, então, de dar um recado importante para vocês para o encerramento desse papo. Primeiro, agradecer demais ter vindo. Estava devendo a sua vinda aqui. Você, porra, fez parte da história do SST, ajudou a construir uma parte importante da nossa jornada, junto com a gente, porra. O Renan, já falei, Pisque e Renan me ajudaram muito, foram peças fundamentais na construção do The Norte, que depois construiu o SST One, e que foi ali um marco que começou a fazer o SST focar muito em conteúdo e em educação. Então, o Renan tem uma parte muito importante, fundamental nessa história, assim como o Pisque, que no fundo foi aquilo que incentivou a gente a dar um passo, tentar fazer um projeto que se tornou a BMAX e está aí aonde está. Eu fico muito feliz, do mesmo jeito com o Pisco, fico muito feliz de ver a evolução e o cara que você se tornou, e muito grato, feliz de ter você com a gente aqui no SST, no projeto. O Renan, ele tem um portal dele, ele tem um conteúdo dele, tem um Discord lá que a galera que acompanha, ele tá lá com ele, que foca nessa mesma ideia. Vai ter o link aqui na descrição para vocês. Manguerex, né? Não é? Manguerex? Manguerex sossegado. Manguerex sossegado, @ Isso aí, MySpace. Só pra quem lembre. E vai ter o Instagram do Renan aqui também, tá? Instagram, as redes sociais, tá? Se vocês quiserem ver fotos diferenciadas do Renan, pega o feed, sobe lá pro passado, tá? Se você não quiser ver também. Foi um calendário. passado. O calendário 2016, né? De borracharia, aqueles de borracharia que o Renan fez, está lá também na íntegra. Falta íntegra. O homem precisa alimentar a sua família. Ele pegou um fã, mandou a foto para ele, né? Só que assim, o mês de fevereiro e março, ele tá só numa página porque tá meio grudado. Mas o calendário merda, Pisque. O quê? Meu Deus do céu, ele tá ao vivo, cara. Ave Maria, Pisque. Realmente tá o muito Pisque errado. merece o Falta essa cancelamento. foto, tá? Mas era a melhor foto, garanto. Gente, olha só, lembrando e sempre pedindo para vocês, tá? O apoio que vocês dão ao Wolfcast Night e ao canal, tá? Muita gente tá pegando o link dos podcasts e mandando pros amigos, nos grupos. Cara, isso tá ajudando demais o projeto e é uma maneira de me ajudar a conseguir convidar mais pessoas interessantes para contar histórias de mercado, histórias de sucesso, histórias de negócio, histórias legais para vocês poderem conhecer pessoas diferentes, com histórias diferentes, como que elas se desenvolveram, seja no trade, no mercado, nos negócios. Então, olha só, pega, já dá um likezinho aqui para ficar joia, pega o link, compartilha, manda no grupo, pessoas que você acha legal, conhecer histórias diferentes de gente de mercado. Tem muita história, tem muita gente legal aqui e muita gente ainda que vai vir aí, que está na lista, que vocês vão gostar muito, tá? Então, agradecendo, Renan, pela visita, por estar aqui com a gente. Renan não está sempre, porque também mora mais longe, mas muito obrigado por você vir, tá bom? Junto. Agradecer a você, Pisco. Obrigado e desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, é padrão, né, Pisco? Padrão. Muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais. Siga o Pisque nas redes sociais, tá bom? Acompanha ele, que não te acompanha aqui na novela? É isso, Pisco? Não me sigam, porque eu também não sei para onde estou indo. E, gente, tá aí os links na descrição. Agradecer também hoje plateia aí acompanhando. Tá aí a plateia. Olá. E tudo mais, tá bom? Gente, a gente se vê numa próxima sexta-feira aqui,
Acompanhe a programação do canal, se inscreva, tá bom? Deixa um grande abraço, desejo um bom fim de semana. A gente se vê domingo, tá? Domingo tem estudos aí comigo à noite, pra gente já abrir a semana, olhando o que vai rolar. Sangue está nas ruas, estão aí tocando aí os trombones, os canhões e tudo mais. E o que foi? Ele ia fazer outra piada infame dele. Né? O Bitcoin tá descendo ainda, hein? O Bitcoin tá de Chico. Gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu. Que merda.